CBN. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Barbacoa no Parque Dom Pedro Shopping ou na sua casa pelo iFood. Lá no Barbacoa. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Ouça a CBN Campinas pela internet. Acesse cbncampinas.com.br. Fique ligado na informação 24 horas por dia. CBN Campinas, a rádio que toca notícia também na internet. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani, Inter de Limeira. Enquanto a bola não rola. Faltando 9 minutos para a bola rolar no Estádio Brinco de Ouro. Antônio Lupe, rapidinho um bate-bola antes só das escalações e da ficha técnica completa. Rômulo Amaro, reeleito presidente agora de forma oficial, né, Antônio Lupe? De forma oficial. Ontem nós tivemos uma nova eleição, aquela que aconteceu em dezembro. Ela foi anulada pela Justiça através de um pedido da oposição e ontem tivemos um novo pleito. Mas tudo que aconteceu em dezembro voltou a acontecer ontem. A chapa do Felipe Rosselli foi impugnada através dos sócios que estavam na Assembleia e o Rômulo Amaro foi eleito novamente pelos próximos 3 anos de mandato. Então Rômulo continua e após a eleição, a vitória do Rômulo Amaro, no discurso, o processo mais rápido de SAF no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Já era um assunto que estava quente logo no início de 2026, só que aí esfriou por conta dessa questão de um novo processo eleitoral no clube. Agora tudo resolvido, isso deve andar mais rápido, mas dentro de acordo com o estatuto do clube, Pio. Ô Gabi, rapidinho, precisa andar essa situação de SAF, as questões até de atrasos, e a gente sabe que a questão política afeta demais nesse tipo de questão, né? Sem sombra de dúvidas, e aqui eu não faço campanha pela SAF, sim ou não. O processo eleitoral ele terminou. Rômulo Amaro, reconduzido ao comando do Conselho de Administração pelos próximos 3 anos. Então, a partir de agora, acabou, viu, o período de campanha, começa o período de entregas. E o torcedor, ele quer estabilidade, ele quer salários em dia, ele quer uma definição da SAF e ele quer um time brigando pelo acesso. Então, quanto antes isso precisa ser resolvido. A eleição foi novamente marcada por essa impugnação que o Lupe citou. Então, vamos ver, continua esse ambiente político dividido dentro do Guarani. Agora, o futebol, ele não espera, tá? Então, a eleição terminou, menos de 24 horas depois, já tem uma decisão importante dentro do campo. E você que acompanha o Guarani também há tantos anos, Júlio Nascimento, muitas questões extra-campo aconteceram para o Guarani nos últimos anos, nas últimas décadas, até podemos dizer assim, desde o início de todo aquele processo do Estádio Brinco de Ouro da Princesa e tal. Alguma coisa precisa andar, né, Julião? E até a sensação que a gente tem, né, Pio, é que devido ao resultado da eleição e o processo como ele decorreu ontem, o Guarani perdeu 2-3 meses por conta desse imbróglio judicial que pareceu ser até um capricho, né? Então o Guarani ele precisa parar de tropeçar nessas questões extracampo, ter organização, se possível união, quando possível. Eu sei que às vezes até é utópico, né? Oposição e situação se juntarem, mas essas pessoas precisam entender hoje a realidade do Guarani e precisam se unir
em prol do clube, que precisa voltar para a Série B, posteriormente ter um projeto para voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, parar com esses caprichos extra-campo, que acabam atrapalhando demais o planejamento e interfere dentro de campo também, né, Peu? Faltando 6 minutos para a bola rolar, Antônio Lupe traz a ficha técnica completa do jogo. Guarani. Pronto e escalado pelo técnico Hélio Cizenando. O Guarani enfrenta a Inter de Limeira com Kaique França no gol. Na direita com a 30, Inayan. Na zaga com a 2, Maurício Antônio. Com a 4, Rafael. E na esquerda com a meia dúzia, Emerson. Meio campo do Bugre tem o 55, Luiz Otávio. Cara nova na equipe. 66, Cauã Jesus. 21, Isaac, e com a 10, João Paulo. No ataque, com a 11, Guilherme Cachoeira. E com a camisa de número 9, Luca. Repetindo a formação titular do Bugre. Kaique França, Inayan, Maurício Antônio, Rafael e Emerson. Luiz Otávio, Cauã Jesus, Isaac e João Paulo. Cachoeira e Luca. No banco, à disposição do professor Hélio Cizenando, Matheus Klaus, Rian, Ian, Rafael Donato, Renan Castro, Natan Melo, Diego Torres, Matheus Guilherme, Rafael Freitas, Kevin, Neto Costa e Maranhão. Inter de Limeira. A Inter de Limeira, pronta e escalada pelo técnico Matheus Costa, enfrenta o Guarani com Saulo no gol. Na direita com a 2, Ian Silva. Na zaga, 30, Robson. 4, Lucas Santos. E na lateral esquerda com a meia dúzia, João Vitor. Meio campo do Leão tem 31, Emerson Santos. 25, Lucas Bochecha. E com a 10, Claudinho. No ataque, 35, Romarinho. 9, Miguel Bianconi. E com a 32, Richard. Repetindo a formação do Leão de Limeira. Saulo, Ian Silva, Robson, Lucas Santos, João Vitor. Emerson Santos, Bochecha, Claudinho. Romarinho, Miguel Bianconi e Richard. No banco, à disposição do técnico Matheus Costa, Pedro Nágel, Ronaldo Henrique, Rafael Waller, Luiz Guilherme, Gustavo Bochecha, Nasson, Robinho, Heitor Roca, Marco Antônio, Léo Paraíso e com a 99, Getúlio. A arbitragem do jogo. Experiência na arbitragem da Federação do Estado do Ceará, Marcelo de Lima Henrique é o responsável pelo apito. Marcelo de Lima Henrique é o dono do apito aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O assistente 1 é o Anderson da Silva Rodrigues, também do Ceará. E o 2, Yuri Rodrigues Cunha. A ficha técnica completa do jogo de Guarani e Internacional de Limeira. Antes disso, Antônio Lupe, você só pode me dizer a diferença de bochecha para bochecha? O titular é Bochecha com U, é Bochecha. Tá. E o do banco é Bochecha com Bó. Tá, Bó, mas as duas coisas são relacionadas à mesma parte do corpo, né? Isso, se Foi você só um colocar erro de como grafia. ingrediente, é a mesma coisa. Ah, então tá ótimo. O menino lindo aperta a bochecha ou a bochecha. Assumindo o comando da jornada esportiva para Guarani Internacional de Limeira. Júlio Nascimento. Vai pra casinha, Julião. Rafael Ângelo Pio comandando para você o melhor pré-jogo do rádio esportivo do Brasil. Daqui a pouco a bola rola para Guarani Inter de Limeira. É a 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Aqui estádio Brinco de Ouro da Princesa, recebendo um público melhor em comparação a 15 minutos atrás. O torcedor bugrino se faz presente, assim como a torcida organizada Interror. Torcedores da Inter de Limeira, Limeira, Campinas, pertinho do lado do outro. 2 times da nossa região, RMC 019, em busca do acesso na Série C. Primeiro objetivo é a classificação quadrangular final. Depois, 8 times serão divididos em 2 grupos. Os 2 melhores de cada grupo avançam para o mata-mata. Aliás, avançam para a Série B do Campeonato Brasileiro. E depois, os 2 melhores avançam à grande final para a definição do grande campeão da Série C 2026. Vai começar o jogo, o professor Marcelo de Lima Henrique
Por muito tempo, o árbitro de Série A do Campeonato Brasileiro, com seu uniforme laranjão, vai autorizar o início da partida. Saída de bola será da equipe da Inter de Limeira, que começa atacando a esquerda das cabines de rádio e televisão. Consequentemente, o Guarani hoje jogando com camisas verdes, shorts brancos, meias verdes, atacando a direita em direção ao gol da torcida visitante. Apita Marcelo de Lima Henrique, mexe na bola, Inter de Limeira. Começa o jogo no Brinco. Guarani, Inter de Limeira. Pode ligar que aqui tem jogo, tem muita emoção, tem futebol pra você. Primeira posse de bola é do Guarani, que vem atacando pro campo de ataque. A bola solta pela ponta esquerda, vem com o Calmon Jesus. Ele solta a bola pra Cachoeira, tentou na velocidade, acaba sendo desarmado por baixo, vem Ian Silva. Ele faz o corte, manda a bola pra fora, lateral está marcado. É pra Emerson Barbosa, já faz o passe pra Luiz Otávio, hoje estreando com a camisa do Guarani. Ele rola a bola pela ponta direita, vem no toque de bola, solta a bola com o Inayer. Inayer soltou lá atrás, volta com Maurício Antônio. Maurício Antônio levanta a cabeça, cercado por dois jogadores, obrigado a voltar com o goleiro Kaique França. Vai recomeçar pro time do Guarani nos primeiros minutos. Você acompanhando aqui na CBN Campinas, os primeiros segundos, 50 segundos em Campinas. Guarani 0, Inter de Limeira também 0. Inayan domina mal, bola volta para Claudinho. Claudinho levanta a cabeça, tenta o lançamento em profundidade, ele busca Richard, aberto pela ponta direita lá para Romarinho, vem na cobertura e defesa do Guarani. Emerson Barbosa na sequência foi puxado, falta clara, a primeira do jogo, hein, Antônio Lupi? E bem pertinho do auxiliar número 1, o Anderson da Silva Rodrigues, que rapidamente levantou a bandeira, pegando a falta em cima do jogador do Bugre. Falta para o Guarani, 0-0 no Brinco. Falta marcada para o Guarani fazer a cobrança pelo campo de defesa. Vem Rafael Rodrigues hoje assumindo a titularidade ao lado do Maurício Antônio. Rafael Rodrigues manda a bola lá para o campo de ataque, vai brigar por ela. Lucas sobe de cabeça com ele, Léo Santos tentou afastar a marcação, a bola está viva ainda. Cachoeira perseguindo a bola, foi obrigado a fazer a cobertura, afasta a defesa da Inter de Limeira, tira dali. Rebote do Guarani, a bola volta para João Paulo, voltando hoje de lesão, tentou a caneta para cima da marcação. Recupera a Inter de Limeira, sai jogando com Ian Silva. Ian Silva recua, sai jogando lá atrás, volta com o Lucas Santos, tenta sair jogando por baixo, a bola bate na marcação do jogador do Guarani, se perde em lateral. Arremesso está marcado, é a favor da Inter lá atrás pelo campo de defesa. Pertinho do Matheus Costa, voltando hoje ao Brinco de Ouro da Princesa, nesta vez na condição de técnico adversário. Matheus Costa, que foi muito importante na arrancada do Guarani na Série C do ano passado, não conseguiu acesso, começou o Paulistão nesse ano, mas foi demitido após a Copa do Brasil. Hoje, técnico da Inter de Limeira, faz um grande trabalho. Miguel Bianconi, adianta a bola, solta pela ponta esquerda, Richard aposta a corrida, foi derrubada, é falta nele. Chega atrasado o jogador do Guarani, tá caído o jogador da Inter de Limeira, a falta no meio campo, Lupe. Um choque de cabeça e o árbitro Marcelo de Lima Henrique pegou a falta do Inayan para cima do jogador da Inter. Eu fiquei com a sensação que foi um acidente de trabalho. Quem tá caído é o camisa de número 30, o Robson. Falta a favor da Inter, bem no centro do gramado aqui do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Vai se levantando o jogador da Inter de Limeira aos pouquinhos. Marcelo de Lima Henrique está por lá também para acompanhar o jogador da Inter, que já está em pé. Vai sair jogando o time da Inter, lá atrás pelo campo de defesa. Vem ali Emerson Santos, experiente Emerson Santos para fazer a cobrança da falta. Ele toca na ponta direita, solta a bola com o Lucas Santos para Ian Silva. Ian Silva faz o lançamento lá na frente. Ele busca Claudinho, tenta a jogada pela ponta direita, vem na cobertura agora Emerson Barbosa, a bola vai para fora. Apenas acompanha o jogador do Guarani, a bola se perde em linha de fundo. É tiro de meta para Kaique França fazer a cobrança, a torcida do Guarani gosta. Aliás, eu tive a impressão, Lupe, que na vitalícia ali o público melhorou um pouquinho. Atrás do gol na cabeceira sul melhorou um pouquinho. E aqui embaixo da cabine CBN, hein, Lupe? Melhorou um montão, viu, Júlio? Boa presença do torcedor aqui na parte de baixo do tobogã, onde você não tem o acesso. Mas o número de torcedores melhorou bastante aqui no tobogã, na parte de baixo. A galera pegou um pouquinho de trânsito, saiu do trabalho, passou em casa para tomar um banho, colocou a camisa do Bugrão e veio pro Brinco para incentivar o Guarani em busca da vitória. Olha aí, ó, a torcida do Guarani se faz presente. Vai subindo o tom no Brinco a torcida bugrina. O verde, a cor da esperança. Guerreiro não foge da luta, não pode correr. E vem pro campo de ataque o time do Guarani. Bola solta pela ponta esquerda. Vem no comando de bola Emerson Barbosa. Tentou, toque por dentro, afasta a defesa. Recupera Lucas Santos. Ele volta com o goleiro Saulo. Tira dali. Ele manda a bola lá pro campo de ataque. Miguel Bianconi. Ex-Palmeiras vai brigar por ela. Protege Miguel Bianconi. No alto. A bola se perde em linha lateral. Arremesso está marcado. É a favor da Inter de Limeira. Torcida do Guarani cantando o hino neste momento, incentivando o time que não vence há 4 rodadas. É hoje é vencer ou vencer. Duelo direto contra a Inter de Limeira aqui no Brinco.
Posse de bola é para o time da Inter. Ian Silva se movimenta. Trabalha lá para o campo de ataque. Miguel Vicone tenta o domínio de bola, não consegue. Ela fica de graça para a defesa do Guarani. Maurício Antônio recuando para Kaique França. Kaique França tira dali. Levanta a bola para o campo de ataque. Briga por ela. Cauã Jesus tentava a bola pelo meio. A bola volta para Luiz Otávio. Ajeita pela ponta direita para Cauã Jesus. Briga por ela. Puxa a marcação. Fica pedindo falta o jogador do Guarani. Marcelo Jeremy Henrique. Pertinho do lance. Marca a falta. O jogo está parado. Falta é a favor da equipe do Bugre pelo campo de defesa. O tempo passa. Meu cronômetro marca. Você confere na CBN Campinas. Chegamos a 5 minutos aqui no Brinco, 5 minutos no primeiro tempo, Série C do Campeonato Brasileiro. Atenção, torcedores. Guarani 0. Inter de Limeira 0. Central da Bola. Além de Guarani e Inter, estão jogando Floresta e Maringá. 6 minutos da primeira etapa, até aqui 0-0. Futebol como CBN. Pode ligar que aqui tem muito futebol. São os primeiros 5 minutos do Brinco. Guarani 0, Inter de Limeira também 0. Guarani no ataque, Emerson Barbosa, chegou Cachoeira, de frente pro gol, faz Cachoeira, pra fora do gol, não tá valendo nada. Lembrando que não há VAR na Série C do Campeonato Brasileiro, então mesmo se o Cachoeira mandasse pra casinha, não valeria, Lupe. Não valeria, mas o assistente esperou, né, o lançamento, aliás, belo lançamento do Emerson pro Cachoeira. Quando ele tocou na bola, aí sim o assistente levantou o seu instrumento de trabalho. A finalização foi pra fora, mas boa jogada do Guarani, só que ela estava paralisada, impedimento do Cachoeira. 6 minutos do primeiro tempo, Gabriel Castro, comentarista CBN. E o jogo, Gabi? Jogo equilibrado, né? 6 minutos de nenhuma finalização. Esse foi o primeiro ataque do Guarani. Agora comete muitos erros. A Inter é um time muito organizado, faz uma linha de marcação mais alta e vai dificultando para o Guarani. Então tem que ter um pouquinho mais de organização, um pouquinho mais de paciência e diminuir o número de erros. E intervém para o ataque, bola solta para Richard pela ponta esquerda. Ele movimenta, entrega para Claudinho. Claudinho contra a marcação do primeiro. Luiz Otávio está estreando hoje. Acabou escorregando o Luiz Otávio. Vem na cobertura contra a marcação do Claudinho. 3 dedos na bola, chama na tabela. Deu certo o Miguel Bianconi. Perde a bola contra ataque do Guarani. Eu venho com Cachoeira na velocidade. Tenta matar Emerson Santos. Não consegue. Cachoeira. Tem a passagem do João Paulo pela ponta direita. Pediu. João Paulo recebeu. Cauã Jesus na área. Luca também cruzou. Luca de cabeça para fora do gol. Desequilibrado, cruzamento que não veio na medida, Antônio Lupi. O contra-ataque muito bem puxado pelo Cachoeira. Esperou até o último instante para acionar o João Paulo pelo lado direito. O camisa 10 do Guarani fez o cruzamento um pouquinho alto para o Luca, que até conseguiu o cabeceio, mas mandou a bola pela linha de fundo. Boa jogada do Guarani no comecinho de jogo e vem Bugre. Luiz Otávio rouba a bola, Cauã Jesus soltou para Cachoeira. Cachoeira para João Paulo, tentou, pivô, afasta a marcação, a bola voltou para Inaia, para Cauã Jesus. Jesus, da ponta direita, Cauã domina, puxa para canhota, que é o pé dominante, tenta o toque por dentro, vem para João Paulo tentou o toque articulado, acaba perdendo a bola, Luiz Otávio, carrinho na primeira, perde Isaac, Luiz Otávio conserta, Luiz Otávio toca a bola lá atrás com o Rafael Rodrigues, trabalha pela ponta esquerda agora com o Emerson Barbosa arranca contra a marcação do primeiro, solta a bola com Cachoeira pela ponta para Isaac domina, levanta a cabeça, procura opção, trabalha por dentro, ele volta a bola no comando de bola para o time do Guarani com o Emerson Barbosa, ele tenta na primeira, não consegue, tenta na segunda, também não consegue, vai pro solo, pede a falta, o árbitro deu. Falta marcada, falta para o Guarani, vem bola na grande área, hein, Lupi? E se acusa ali o jogador da Inter de Limeira, até afirmando que realmente fez a falta. O camisa número 35, o Romarinho, para cima do Emerson, lateral esquerdo do Guarani. A falta é pelo lado esquerdo e o Cauã Jesus é quem tá indo ali cobrar a falta. O Emerson deixa pro meio campista, Cauã Jesus na bola, a zagueirada do Bugre dentro da área. Atenção, torcedores, é falta marcada para o Guarani. Cauã Jesus vem na bola, capricha, garoto, apenas um homem formando a barreira da Inter de Limeira, defendida pelo goleiro Saulo, que tá vivendo um 2026 complicadíssimo. Tem que aproveitar a falta de confiança do Saulo. Atenção, é falta marcada para o Guarani. Autorizado, Cauã Jesus pintou o cruzamento da grande área, o toque de cabeça, a bola mascada, desviada no meio do caminho. Comemora muito o jogador da Inter de Limeira, que consegue afastar para escanteio. Lucas Santos, camisa número 4, comemorou como se tivesse feito um gol. Mandou a bola pela linha de fundo, o Guarani segue no ataque. Tem escanteio pela direita, Cauã Jesus na bola. Autorizado, escanteio marcado para o Guarani. Rafael Rodrigues alto, tá na área, Maurício Antônio também. Luca tá esperando essa bola, Luiz Otávio para, quem sabe, estrear com gol. Autorizado, jogar ensaiada. Cachoeira dominou, rolou para Cauã Jesus, tentou o cruzamento, puxou para o pé direito, não é o pé bom. Tenta espaço, Cauã Jesus, bloqueado no meio do caminho para o Emerson Santos.
vai ganhar um novo escanteio. Uma nova oportunidade de fazer melhor, Antônio Lupe. Quando eu for presidente da FIFA, escanteio curto vai ser proibido. Escanteio Guarani, Cauã Jesus na bola. Cauã Jesus, Cachoeira ameaçou o passe curto. Abdicou, agora sim, Cauã Jesus autorizado, pintou cruzamento na primeira trave, toca de cabeça, a bola tá viva, Saulo sai do gol, tira de soco, não encaixa, a bola volta para João Paulo na grande área, ainda para o time do Guarani. João Paulo tenta o novo cruzamento, o desvio, tá vivo, é pra fazer, Maurício ajeitou, Cachoeira, opa! Cachoeira cai. Todo mundo pede pênalti, Cachoeira pede pênalti, o banco pede pênalti, Rômulo Amaro pede pênalti. E aí, Antônio Lupe? O que acontece foi o seguinte, o Cachoeira, ele dominou a bola de costas, né? Tava ali com a bola dominada, depois de uma bola que o próprio zagueiro do Guarani, o Maurício Antônio, poderia ter finalizado, e ele é atingido por trás. Porém, o jogador da Inter, na minha concepção, atinge a bola e depois o Cachoeira. E é essa a justificativa do árbitro em não marcar o pênalti para o Guarani. Agora eu só não entendi por que o Maurício Antônio não chutou, né? Ele estava de frente pro gol, tentou passo para trás. O zagueirão Maurício Antônio poderia ter finalizado, quem sabe, o primeiro gol do Guarani. É a tal da leitura de jogo, né, Júlio Nascimento? Você tá na pequena área, por mais que você seja zagueiro, tá de costas, dá de calcanhar, tenta virar, precisa jogar com a cabeça erguida, saber, não tem ninguém perto, ele podia ter virado e finalizado, chance desperdiçada pelo o zagueiro do Guarani. Olha a Inter escapando pela ponta direita, Romarinho passou, pediu, Ian Silva recebeu, invadiu grande área, pintou o gol da Inter, deu pra trás, bloqueado, chute, escanteio ou tiro de meta? Tiro de meta ou escanteio? A arbitragem tá dando escanteio, Antônio Lupe. Escanteio para Inter de Limeira, depois do bate-rebate ali dentro da área do Guarani. Segundo o assistente, a bola pegou por último no jogador do Bugre. Camisa número 35, é o Romarinho que está indo para a bola e o Claudinho também. São dois na batida do escanteio para Inter. O jogo começa a ficar eletrizante, cai lá e cá. Jogo bom no Brinco de Ouro, 11 minutos, não deu nem para girar pela segunda vez o nosso time. Atenção, escanteio, lá vem Claudinho, dominou com o pé direito, pintou cruzamento na segunda trave, Lucas Santos ajeita de cabeça, tira a defesa do Guarani, completa, afasta o perigo, a bola volta com o Lucas Bochecha, lá atrás, Lucas Bochecha, ele vai recomeçar com saldo pro time da Inter de Limeira. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN Campinas. Chegamos a 12 minutos do primeiro tempo, estádio Brinco de Ouro da Princesa e a Série C do Campeonato Brasileiro. Atenção, torcedores! Guarani 0, Inter de Limeira 0. Central da Bola. 3 jogos pela Série B, todos no final do primeiro tempo. Atlético Goianiense 2, Operário 0, CRB 2, Vila Nova 0, Sport Recife Cuiabá 0-0. Futebol como CBN. Pode ligar, que aqui tem jogo, tem muito futebol pra você. Inter de Limeira sai jogando pelo campo de defesa, a bola solta na direita com Ian Silva. Ele despacha a bola dali, vai lá pro campo de ataque, tenta Richard sair jogando pela ponta direita, não consegue o domínio, afasta a marcação da sequência, ela fica viva no meio campo, ajeita pela ponta direita, agora boa bola do Bianconi, bola solta pela ponta esquerda, esqueceu a bola, João Vitor. Ela fica de graça para o time do Guarani, com Cauã Jesus, com categoria, sai jogando com Inayan na velocidade, Luca fez o facão, pediu, Inayan segura, Luca passa, pede, tentou cruzamento por baixo, a bola desviada, vai embora. Vai ganhar um escanteio agora na jogada, o Luca tá reclamando porque ele queria o João Paulo. Ele sinalizou o João Paulo, mas o Inayan não percebeu, Antônio Lupe. O Luca estava puxando a marcação porque eram dois da Inter e o João Paulo entrava livre. Só que o cruzamento do Inayan foi desviado no meio do caminho. Escanteio para o Guarani. É o Cauã Jesus, 66, 66 na cobrança. Atenção, escanteio marcado para o Guarani, vai pintar bola na grande área, Cachoeira se movimenta, Cauã levantou na primeira trave, a bola tá viva, voltou para Cachoeira, bate pro gol, Cachoeira, ajeita para Isaac para Cauã Jesus na ponta, Cauã levantou para Maurício, afasta a defesa da Inter, tira dali, Emerson pega o rebote, Maurício tenta ficar com ela, fica, perde, ganha, perde, a bola volta para o Guarani com o Inayan na metade do campo, ele solta a bola pela ponta esquerda, volta a bola no comando com Emerson Barbosa, ele rola, entrega para João Paulo, para Maurício dominou, escapou do primeiro, soltou para Cachoeira pela ponta esquerda, invadiu grande área, balançou pra cima da marcação, bateu travado, voltou pra ele, ainda bloqueado mais uma vez. Posse de bola, volta ainda pro Guarani no rebote, volta com o Emerson Barbosa, a torcida do Guarani tá gostando da postura. Guarani agressivo agora nesses últimos minutos. A bola volta para Emerson Barbosa domina, escapa na marcação do primeiro, rola a bola com o Maurício Antônio. Pertinho dele o Miguel Bianconi, fez apenas ali
a sombra dele, não apertou, a bola volta com o Kaique França lá atrás. Kaique França solta, entrega a bola pela ponta direita para Inayan, pela ponta Inayan, visualizou Luca na velocidade, Luca tentou ganhar na marcação no primeiro, ainda ele, chega a cobertura com o Lucas Santos, protege e coloca a bola para fora. Tiro de meta, ele bate no peito, mostra ali o escudo para a torcida. Posse de bola é para Inter de Limeira. Futebol Globo CBN, pode ligar que tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Ô Júlio. Gabriel Castro, comentarista CBN. E essa bola do Guarani pro Luca, ela não é a melhor jogada para ele poder disputar ali com o Robson. A melhor jogada do Guarani está sendo pelo lado esquerdo, acionar mais o Guilherme Cachoeira, que está levando a melhor sobre o Lucas Santos. E aí colocar mais o João Paulo no jogo. É um Guarani que precisa ter essa posse de bola. Está sendo agressivo, está indo para cima, mas a jogada por enquanto está sendo melhor pelo lado esquerdo. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere no CBN Campinas. Chegamos a 15 minutos do primeiro tempo, estádio Brinco de Ouro da Princesa. Atenção, torcedores. Guarani 0. Inter de Limeira Também 0. Central da Bola. Tem bola rolando pela Copa Paulista. Grêmio Prudente Bandeirantes 0-0. Série C, Floresta e Maringá também 0-0. Futebol do CBN. Pode ligar que aqui tem muito futebol pra você. Agora a Inter de Limeira tem uma falta. O banco do Guarani foi a loucura porque tava muito impedido o jogador da Inter, Lupe. Mas o assistente não viu e o Inayan teve que fazer a falta ali pra cima do jogador da Inter. E é uma falta perigosa. Lado esquerdo de ataque do Leão, o Claudinho, que é o homem das bolas paradas, camisa 10 da Inter, já tá posicionado. Vem bola na área do goleiro Kaique França. Claudinho tá pertinho da bola ali, o Romarinho chega para bater uma resenha também, é outra opção, pé esquerdo na bola, Claudinho bate com a direita, 2 jogadores formando a barreira do Guarani, Cachoeira e João Paulo, Kaique França preparado para defender a cobrança de falta. Atenção, a bola parada é perigosa do time do Leão. Romarinho ameaçou, foi Claudinho, levantou na segunda trave, Kaique França sai de soco, tira dali, rebote do Ian Silva pela ponta direita, vai pintar no cruzamento, executou o cruzamento, Kaique França tira dali, rebote é do João Paulo entregou mal de graça para Claudinho, bateu pro gol, pra fora. Os craques também erram. Camisa 10, João Paulo deu uma assistência, só que pra Inter de Limeira, hein, Lupe? De 10 para 10, né? João Paulo para Claudinho, só que o Claudinho é da Inter e o João Paulo é do Guarani. O Claudinho arriscou, agradeceu o presente, só que a finalização saiu pela linha de fundo. Tiro de meta já cobrado pelo goleiro Kaique França. E vem Guarani para o campo de ataque. O João Paulo faz o passe para Luca. Luca tentou acelerar, acaba sendo desarmado por baixo. Chega ali o Robson. Ele coloca a bola para fora. Lateral está marcado, é a favor do Guarani. Luiz Otávio se apresenta, pede bola, recebe, solta a bola pela ponta direita. Agora com o Inayan. Inayan tem um corredor aberto, vem com o Cauã Jesus. Cauã Jesus domina, já puxa para canhota, passa. Inayan pede no comando. A defesa da Inter recua, fica sem opção. Cauã Jesus solta a bola com o Luiz Otávio. Luiz Otávio de primeira entrega a bola pela ponta esquerda com Rafael Rodrigues. Rafael Rodrigues deixa a bola com Isaac, o motorzinho do Guarani. Lá vem Isaac, soltou para João Paulo para Emerson. Na ponta esquerda, Cachoeira para Emerson, linha de fundo, pintou cruzamento. Saulo encaixa, o goleirão da Inter de Limeira fica com ela, Lupe. O Emerson em velocidade fez o cruzamento rasteiro. A bola veio queimando a grama. O Luca até tentou chegar nela, mas ela já estava nos braços do goleiro Saulo, que fez a defesa. Saulo faz o lançamento para a chegada do Miguel Bianconi. Chega a defesa do Guarani com Maurício de cabeça. Empurra a bola para o goleirão Kaique França sair jogando. Kaique França sai jogando pela ponta esquerda, tem pressa, não consegue dominar o time do Guarani. Fica ali um pé de ganha danado. Cachoeira acaba cometendo a falta. Chamou o valor, Gabriel Castro. E o Miguel Bianconi, até para ajudar o Lupe, já fez sinal para o banco, viu? Para ser substituído. Parece que não tem mais condições o artilheiro da Inter. Getúlio vem aí, 99. Já tirou o agasalho. Aquele ex-Vasco da Gama vem pro jogo. Eu lembro do ataque do Avaí, Getúlio e Renato. Jogou na ponte o Renato depois, quase veio pro Guarani, lembra dessa história aí? João Paulo não tava nesse time, não? Acho que sim, era o 10, né? Um bom time do Avaí 2018. Daqui a pouco tem alteração, jogo parado. E aí, Gabriel Castro, o que falta pro Guarani melhorar no jogo? Eu acho que precisa ter um pouquinho mais de paciência, melhorar a estratégia. Essa bola lançada em corrida para o Luca não é a melhor estratégia para ele bater ali com o Robson. O Robson no jogo físico
teve no lance ali que ficou muito claro isso, uma bola fraquinha que foi lançada pro Luca e só o zagueiro da Inter pressionando, só com o corpo ali, ó, protegendo, e o Luca em nenhum momento ele conseguiu chegar perto da bola. Então a melhor jogada é o Luca ficar próximo do gol, para ele ser aquele último homem, para só finalizar e não participar tanto assim do jogo, porque a linha de zaga da Inter ela é muito alta. Você consegue afastar o Luca do jogo. Então deixa ele ali centralizado, de vez em quando toca para ele, mas a jogada tem que ser mais pelo lado esquerdo. Com o Emerson lateral esquerdo avançando até a linha de fundo, com o Guilherme Cachoeira saindo nas costas da zaga, e aí sim uma bola cruzada para o Luca marcar este gol. E claro, o Cauã Jesus participando bastante aqui pelo lado direito. Tem que ser um Guarani com essa posse de bola, continuar sendo uma equipe vertical, porque o jogo está equilibrado e lá e cá. Confirmando, Miguel Bianconi foi embora com a 9, Getúlio com a 99, está no jogo na Inter de Limeira. Esse é Antônio Lupe com a informação aqui na CBN. Getúlio, 99 em campo, foi embora Miguel Bianconi, o artilheiro da Inter. Top 5 artilheiros do século do Leão. Tem informação, Rafael Ângelo Pio. Goiânia, 48 do primeiro tempo, é gol do Operário, diminui, Bosquilha cobrando pênalti, agora Atlético Goianiense 2, Operário 1. A informação, prioridade aqui da CBN, tem lateral, o time do Guarani para fazer a cobrança pelo campo de defesa, vai sair jogando com tranquilidade, Emerson Barbosa. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN Campinas. Chegamos à marca dos 20 minutos. 20 minutos é o primeiro tempo no Brinco de Ouro, Série C do Campeonato Brasileiro. Atenção, torcedores. Guarani 0. Inter de Limeira Também 0. Central da Bola. Os outros dois jogos pela Série B no intervalo. CRB segue vencendo o Vila Nova por 2-0 e lá no Recife Sport Cuiabá 0-0. Júlio Nascimento. Rasgando emoções no microfone da CBN Campinas. E agora tem uma falta, o time do Guarani, Luiz Otávio, estreante. Acabou levando a pior ali na dividida com o jogador da Inter de Limeira, Antônio Lupe. Com o Emerson Santos, camisa número 31, que não concordou com a marcação da falta. E ó, pro Emerson Santos derrubar o Luiz Otávio é porque ele tá com a força em dia. Porque o Luiz Otávio, olhando bem de perto aqui, ele é grande, hein? O homem é forte. E o Guarani tem que tomar cuidado com essa saída de bola pelo meio. Guarani vem pro ataque, domina, Isaac tentou toque por dentro, foi desarmado, Emerson Barbosa ajeita a bola no centro do campo, Luiz Otávio, por enquanto fazendo uma boa estreia, afasta o perigo, tira dali, Luca atrapalha a marcação, João Paulo vai brigar por ela, João falhou, a bola fica pro Guarani, desacelera, Cauã Jesus vai com paciência, a torcida queria pressa, mas não tinha ângulo. Já que a direitinha é mais para subir no busão do que para cruzar. Lateral marcado para o time do Guarani fazer a cobrança com o Inayan. Seu movimento, Inayan. João Paulo se apresenta. Faz o passe. Inayan recebe. Devolução é com ele. Maurício Antônio já recebeu lá atrás. Ele faz a finta com o corpo. Contorna. Entrega a bola com o Rafael Rodrigues. Cima do Guarani. Todo o Guarani no campo de ataque. Agora com a exceção do goleiro Kaique França. Vence embora o Bugrão. Domina pela ponta esquerda. Emerson Barbosa pode cruzar na grande área. Cachoeira hoje de ponta esquerda. Rolou. Soltou para Isaac. Isaac pede opção por dentro. Luiz Otávio recebeu, tentou trabalhar por dentro, afasta a defesa da Inter de Limeira, tira dali, Luiz Otávio no rebote, ajeitou para Lucas, sobe de cabeça Robinson, tira dali, e Nayan vem pro rebote, Luiz Otávio para João Paulo limpa o lance, recomeça, ele volta a bola com o Rafael Rodrigues, coloca a bola no chão, Isaac já se apresenta, recebe Isaac, ele tentou o passe pela ponta esquerda, o bolão para Emerson Barbosa, cruzou para trás para Lucas, afasta a marcação, tira dali. João Paulo, Cachoeira e o Cauã Jesus. Todo mundo reclamou do lançamento do Emerson Barbosa, Lupe. Reclamou porque estava todo mundo dentro da área e a marcação da Inter não estava bem encaixada. Só que o cruzamento veio rasteiro, aí facilitou para a zagueirada da Inter de Limeira. Guarani segue no ataque e tem arremesso lateral. Lateral marcado para o time do Guarani fazer a cobrança pelo campo de ataque, se movimenta, a bola solta pela ponta esquerda do comando, solta a bola com Emerson Barbosa, tenta fazer a finta, afasta a marcação da Inter de Limeira, tira dali, rebote é para o Guarani, novo arremesso manual para fazer a cobrança, o time do Bugre lá pelo campo de ofensivo, 23 minutos 0-0, cadê o gol, Bugrão? O verde, a cor da esperança, a bola volta pela ponta direita com João Paulo rola a bola por dentro, entrega, solta com Luiz Otávio, estreante da noite, Luiz Otávio recua, devolve a bola com Maurício Antônio levanta a cabeça, se apresenta
apresenta Cauã Jesus, perigosamente cercado por 2 jogadores, consegue fazer o passe com categoria de calcanhar, dá na bola ali, o Luiz Otávio empurra para Rafael Rodrigues, Rafael soltou no comando para Cauã Jesus para Emerson Barbosa, Cachoeira passou, Cauã Jesus também pediu, ele prefere o toque na segurança, solta com Isaac para João Paulo, Isaac tentou colocar ali o João Paulo na fogueira, passe apertado, a bola fica agora para o time da Inter de Limeira em falta. Falta pelo sistema de defesa, fica na bronca ali o Cauã Jesus, posse de bola é para o time do Leão. Aliás, falando em Leão, Inter de Limeira, que negócio é esse de SAF com Ronaldo, Roberto Carlos, pentacampeões, hein, Antônio Lupe? A Inter de Limeira também está atenta a esse novo modelo de negócio do futebol, a SAF, Ronaldo Fenômeno, Roberto Carlos, pentacampeões pelo Brasil. O Roberto Carlos recentemente confirmou que estava comprando a Inter de Limeira ao lado de investidores de fora do Brasil. A Inter já tem a aprovação do Conselho, ou seja, já é um caminho livre para a SAF, que deve investir mais de 400 milhões de reais com o objetivo de colocar a Inter na Série A do Campeonato Brasileiro, pelo menos daqui 8 temporadas, Júlio. Informações da Inter de Limeira com Antônio Lupe. Sai jogando o time de Guarani pelo campo de defesa. Rafael Rodrigues domina, escapa para a marcação do primeiro, carrega, vem por dentro, solta a bola com Emerson Barbosa pela ponta. Luiz Otávio pede por dentro, Isaac também já recebeu, trabalhou para trás, Isaac ajeita o corpo, solta com Luiz Otávio, a bola escapou, mas deu certo. O Otávio soltou na ponta de bom jogador, hein? Soltou para Cauã Jesus para a chegada do Inayan escapou da marcação, se apresenta, Luiz Otávio por dentro, pediu, colocou na fogueira, protege com o corpo, deixa passar para Rafael Rodrigues se aventura, Emerson Barbosa pediu, que bomba, Rafael. Você lembra do Rafael Rodrigues de lateral direito, Antônio Lupe? Lembro. Galera do Guarani não tinha paciência com ele quando jogava pela direita. Agora ele não deu lançamento, né? Ele bateu um tiro de meta. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN Campinas. Chegamos à marca dos 25 minutos do primeiro tempo, 25 do Brinco de Ouro, Série C do Campeonato Brasileiro. Atenção, torcedores. Guarani 0 para o Bugre. Inter de Limeira 0 para o Leão. Central da Bola. Com esse 0-0, por enquanto, a Inter voltando à vice-liderança, 26 pontos ganhos. Guarani, quinto colocado, 24. Futebol Globo CBN. Guarani no campo de ataque, domina Cauã Jesus, passou, Luca pediu, recebeu, Cachoeira, bateu pro gol. Tentou ali o toque rápido, Cachoeira foi bloqueado. Posse de bola, volta para o Guarani que segue no ataque. Lateral marcado pela ponta direita, Inayan tem pressa, solta a bola no comando para Luiz Otávio. Ele domina com o pé esquerdo, já trabalha com o pé direito. Isaac se apresenta, prefere voltar. Todo o time da Inter recuadíssimo. A Inter de Limeira não dá espaço para o Guarani. Rafael Rodrigues domina, entrega pela ponta esquerda, volta no comando, solta a bola com Emerson Barbosa. Emerson Barbosa para Rafael Rodrigues, entrega para Maurício. Inayan já pede bola pela ponta direita. Luiz Otávio se apresenta também por dentro. Inayan recebeu, João Paulo passou, pediu, dominou, João Paulo escapou da marcação no primeiro, trabalhou lá no campo de ataque, cruzou na grande área, pintou o gol, afasta a marcação, tira dali. Completa na sequência a defesa da Inter de Limeira. Getúlio não consegue afastar aqui, domínio do João Paulo. Fez ela dormir na sequência, Luiz Otávio, Cauã Jesus não conseguiram consertar. A bola volta para o time da Inter de Limeira lá atrás, troca passes agora a equipe do Leão. Gabriel Castro, hora de análise aqui na CBN, 27-0, Gabi. A Inter mudou a sua estrutura tática, ela começou com uma linha de marcação mais alta. Ó o Bugre. Luca trabalhou na ponta direita, vai ganhar um escanteio. Valeu o esforço. Pois não, Gabi? Escanteio marcado para o time da Inter de Limeira fazer a cobrança. Escanteio agora, e a galera gostou do esforço do Luca, hein, Lupe? Valeu a pena, porque o camisa número 30, o Robson, foi quem tocou por último na bola. E com os olhares atentos do assistente que pegou o escanteio para o Guarani. Cauã Jesus na bola. Cauã Jesus na bola, pintou cruzamento, sobe Maurício Antônio, não consegue desviar de cabeça, ela resvala no cabelo do Maurício Antônio. João Paulo domina pela ponta esquerda, chama a falta, a arbitragem não deu nada para a loucura do João Paulo. Calma, João Paulo. Pois não, Gabriel Castro? Então a Inter, ela mudou a sua estrutura tática, ela iniciou o jogo com 3, 4 jogadores no campo de ataque, tentando pegar a saída de bola do Guarani, uma linha de marcação alta. Com o passar do tempo e o domínio do Guarani, o Guarani foi empurrando a Inter de Limeira. Agora os 10 jogadores de linha atrás do meio campo, só que isso dificultou para o Guarani, que por enquanto não finalizou ainda no gol do Saulo com 28 minutos de jogo. Lateral marcado para o Guarani, o Luca pediu bola na área, Emerson Barbosa, levantamento para Luca de cabeça, a bola voltou para Cauã Jesus, Saulo encaixa, fica com ela.
Emerson obedeceu, quase vira um ataque perigoso, Antônio Lupe. Quase o Cauã Jesus manda a bola pro fundo do gol, mas o Saulo estava atento, fez a defesa. Sai jogando o time do Guarani pelo campo de defesa, bola solta lado esquerdo do campo, agora com Rafael Rodrigues, ele solta a bola com Emerson Barbosa, troca passes do time do Guarani. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Fazer juntos é cuidar de cada detalhe. Vem aí o Nós, com o pronto atendimento da Unimed Campinas. Bola solta pelo campo de defesa do Guarani, sai jogando com Maurício Antônio pela ponta direita. Maurício Antônio escapa da marcação do primeiro, tenta levantamento lá para o campo de ataque, ninguém se apresenta. Ele foi obrigado a forçar o passe para Inayan, lado direito do campo. Inayan dominou, soltou para João Paulo. João Paulo dominou, escapa da marcação do primeiro, rola a bola com Luiz Otávio para João Paulo. João Paulo domina, carrega, tenta o lançamento para Luca, afasta a marcação, tira dali. Rebote é do Guarani, ganha um lateral, Bugre. João Paulo tem pressa, deixa o lateral para Inayan, já solta a bola com João Paulo, o organizador do time. João Paulo dominou, recolheu, tentou toque para Cauã Jesus, vem a defesa da Inter, recupera com Emerson Santos. Emerson Santos trabalha pela ponta esquerda. Nossa, que butinada para cima do 31 do time da Inter de Limeira, hein? Luiz Otávio agora chegou atrasado, fez a falta. O Marcelo de Henrique estava em cima do lance, Lupe. E o Luiz Otávio também já mostrou que não leva troco, desaforo, né, para casa, né? Ele já estava ali se enroscando com o jogador da Inter de Limeira e na primeira oportunidade já veio por trás e fez a falta em cima do camisa número 31, o Emerson Santos. Deu troco, falta para a Inter de Limeira, 0-0. Sai jogando o time da Inter de Limeira pelo campo de defesa. Bola solta com Robson. Robson entrega a bola com o João Vitor pela ponta esquerda. João Vitor se manda, vai embora para o campo de ataque. Ele tenta o passe para a ponta esquerda. Vem a defesa do Guarani para fazer o corte. Recupera o time do Bugre. Sai jogando com Maurício Antônio. Maurício Antônio domina, entrega a bola pertinho dele. Ele faz o passe com Rafael Rodrigues. Rafael Rodrigues para Maurício Antônio. Na ponta direita tem Inayan aberto. Já recebe Inayan. Levanta a cabeça, procura opção. Se manda contra a marcação do Richard. Ele prefere voltar com o Kaique França. Kaique França organiza sistema defensivo do Guarani. Faz o passe curtinho para Rafael Rodrigues. Rafael Rodrigues agora procura opção. O time da Inter de Limeira muda a estratégia, sobe a linha, marca a saída de bola do Guarani. Kaique França vai ficando sem opção. Maurício Antônio se apresenta, pede bola, ele recebe, vem organizando o ataque do Guarani. Inayan tá sozinho, passe errado no Maurício Antônio. Por sorte, a bola bateu no bochecha, mas ficou de graça para o time do Guarani recomeçar. Kaique França, goleirão, manda a bola para o campo de ataque. João Paulo abdica de tentar subir, ele é baixinho, não fica com ela, mas o time da Inter tenta, toca ali com Emerson Santos. Emerson Santos perde a bola para o Luiz Otávio. Que bola, Luiz Otávio para João Paulo. Luca passou, é só fazer. Luca de frente para o gol. Luca, opa, pênalti! Guarani! Não desistiu. Desistiu ou não? Desistiu ou não? Desistiu ou não, Antônio Lupe? Ele cancelou o pênalti. Ele tá fazendo sinal de não com a mão, mas o assistente já correu aqui para a posição daqui da linha. Pênalti. Mas o Marcelo de Lima Henrique, ele fez um sinal falando que tinha anulado o pênalti. E o que causa mais estranheza é que o Lucas Santos veio aqui bem pertinho onde eu estou posicionado e disse não. Eu falei, o pênalti foi do Saulo. Aí ele, não! Pênalti para o Guarani, mas está meio confusa a situação aqui. O Marcelo de Lima Henrique marcou o pênalti. Depois ele fez sinal com a mão anulando. Mas pelo visto o pênalti está marcado. Me parece que o sinal que ele faz é para não haver reclamações, nem de um lado nem do outro. Então ele aponta a cal e aí todo mundo vai reclamar, principalmente o goleiro da Inter, e ele faz o sinal de não para não ver reclamar, não vem reclamar. Aí vem jogador do Guarani e pede a expulsão do goleiro da Inter. Aí ele também faz o sinal de negativo para a reclamação do jogador bugrino. Eu vi o replay aqui, não achei o caso para expulsão não, foi dividida, né? Foi disputa de bola, mas totalmente atrasado. Mas aí, então, até Pio, não sei se você viu o replay também, ele pode escolher pênalti do Saulo ou do Lucas Santos, né? Exatamente. Tanto o Saulo quanto o Lucas, eles vêm no carrinho, então pênalti duplo. Podia cobrar 2 vezes e fazer 2 gols, viu, Julião? Mas aí, ó, só um detalhe, o último toque foi do Saulo. É isso que deixou o Lucas Santos muito pé da vida, porque ele estava inteiro na jogada. Acho que o Lucas não conseguiria bater. E todo estabanado, o Saulo veio como se fosse um boliche. Luca na cobrança, mas sei não, e não é o João Paulo que bate? Vai Luca mesmo. Pediu para bater o Luca, recebe a oportunidade hoje como titular depois de vencer a disputa com o Maranhão. São amigos, né? João Paulo e Luca. Luca e João Paulo jogaram juntos em muitos clubes, entre eles a Ponte Preta. E agora Luca é quem vai para a cobrança do pênalti para o Guarani.
Autorizado. Lá vem Luca na bola, Saulo do gol. Luca na bola, Saulo do gol. Luca na bola, na casinha. Gol do Bugre. Passo L imediatamente. Luca, L-U-C-C-A, Luca, camisa 9, é gol do Bugre. Explode a paixão bugrina de alegria. O campeão brasileiro está na frente. O verde, a cor da esperança. Ele precisava do gol. Luca, bola de um lado, goleiro do outro, camisa 9, Luca, vai pra casinha, gol da Inter, vibra o Brincão. Agora no Brinco. Para o Bugre, Luca. Inter de Limeira. 0 pro Leão. Detalhe do gol é seu, Antônio Lupi. E parece que o Luca tem treinado bastante cobranças de pênaltis com o João Paulo, porque o estilo o mesmo, olhando para o goleiro e deslocando na hora da cobrança. O Saulo foi para um lado, a bola foi para o outro, para a rede da Inter de Limeira. E Luca tira a zica. Não marcava desde o dia 25 de fevereiro no jogo da Copa do Brasil contra o Castanhal. É o terceiro dele na temporada. O primeiro do Guarani no jogo está no placar do Brinco. Guarani 1, Inter 0. Pênalti para Inter de Limeira. João Vitor domina pela ponta esquerda e o jogador do Guarani chega completamente afobado na bola. O Inayan mostra a bola. Pênalti para Inter de Limeira. O Luca estava comemorando o gol. E a Inter de Limeira agora recebe a oportunidade do empate. Impressionante. O Inayan. O Inayan tá muito bravo ali com o Marcelo de Lima Henrique. O Inayan. Já o Pio fala se foi pênalti. A Inter tem a oportunidade de empate, Antônio Lupi. Não deu tempo do torcedor do Guarani comemorar o gol do Luca. Após a saída de bola, ataque da Inter de Limeira pelo lado esquerdo e o jogador foi derrubado dentro da área. E Nayan estava por ali e o Luiz Otávio também. O Luiz Otávio colocou as mãos na cabeça. Assim que a marcação do pênalti e o clima esquenta entre os bancos das duas equipes. Jogadores do banco de reservas do Guarani estão ali discutindo com os jogadores do banco de reservas da Inter de Limeira. O clima esquenta, tem pênalti a Inter de Limeira. Ô, louco, o pau tá quebrando, velho. Que é isso? Calma, galera. Matheus Costa, você conhece todo mundo aí, velho. E foi pênalti, hein, Juliano? Foi pênalti, Pio? Ah, foi pênalti, né? Foi pênalti. Imprudente jogador do Guarani. Ele até pega a bola, só que ele ergue o pé. E aí, pênalti bem marcado. Só me confirma se foi o Luiz Otávio ou o Inayan? Foi Inayan. o 30. Inayan. Obrigado. É que o Luiz Otávio, cara, o Luiz Otávio, ele ficou incrédulo. Mas por que você fez isso, Inayan? Não precisava. E é o Luca, tá, o Lupi, que tá ali na confusão, tá? É confusão dos bancos, mas quem puxa a confusão é o Luca. Mas eu só não entendi porque o que aconteceu? Jogadores do banco da Inter saíram ali em direção ao quarto árbitro, talvez para puxar a orelha do Luca de algum gesto que ele tenha feito. E imediatamente os jogadores do banco do Guarani partiram para cima, ali dos membros da comissão técnica e para os jogadores que estão à disposição no banco de reservas. Agora parece que está tudo em ordem. Tem pênalti a Inter de Limeira. Foi a comemoração, tá, Lupe? Eu até reparei que ele deu um carrinho, não sei se você viu isso, na frente do banco da Inter. Os caras ficaram pistola com isso. E aí na hora do pênalti foram lá tirar satisfação com o Luca. Romarinho na bola. Romarinho na bola, Kaique França no gol. Romarinho na bola, Kaique França no gol. Atenção, é pênalti para Inter de Limeira. Guarani vence por 1-0, gol marcado pelo Luca. Depois Inayan vacilou, cometeu pênalti 1 minuto depois. Romarinho na bola, Kaique França no gol, pé esquerdo na bola. Romarinho na bola, Kaique França no gol, na casinha! Inter de Limeira. Gol da Inter de Limeira! O Leão Ruge no brinco de ouro pela primeira vez, cobrando pênalti. Romarinho foi na segurança. Não inventou moda não, bateu sério no meio do gol. Kaique França, deslocado, não conseguiu evitar. A Inter de Limeira empata no brinco de ouro. Agora no brincão segue Guarani 1, Inter de Limeira. Inter também 1. Romarinho vai pra casinha, Antônio Lupi. Para não ter nenhum tipo de problema,
pênalti no meio do gol. Logrou êxito. Romarinho, camisa número 35, deslocou o goleiro Kaique França, bateu no meio do gol, literalmente, e saiu para comemorar. Finalzinho de primeiro tempo, movimentado no estádio Brinco de Ouro da Princesa. No placar, Guarani 1, Inter de Limeira também 1. Gabriel Castro, não deu nem tempo de chamar você, aconteceu um montão de coisa, Gabi. Então vamos lá, nos últimos 5 minutos, Guarani dominava a partida, tinha a posse de bola, mas não conseguia finalizar. Veio a jogada de bola enfiada, zagueiro e goleiro se enroscaram com o Luca, pênalti, bem batido pelo camisa 9 para desencantar. Terceiro gol com a camisa do Guarani. E aí na besteira, na falta de inteligência emocional, o Guarani vencendo o jogo por 1-0, o Inayan não pode dar um carrinho, não pode desarmar o adversário desta maneira dentro da área. Acabou prejudicando, o gol muito bem batido pelo Romarinho, deslocando o Kaique França 1-1. Ânimos aflorados, jogo muito agitado, tem muito para acontecer ainda neste primeiro tempo e a torcida também agora começa a pegar no pé do lateral direito. Por isso que eu falo, inteligência emocional a partir deste momento. E o Marcelo Dilemery que vai ter que fazer uma boa arbitragem daqui para frente, porque o jogo virou um clima de Copa. Ô, Júlio. Pois não, Pio? A TV mostrou depois, no detalhe, o lance do Luca. Não precisa, né? Tipo, ele já tinha terminado a comemoração, ele tava caminhando, aí ele chega literalmente na frente do banco de reservas da Inter, aí ele dá 2 passinhos e um carrinho. Literalmente foi só pra provocar, não teve outro objetivo. Amarelo. Vai. 55, Luiz Otávio. O jogo tá quente. Por trás, ele atingiu o jogador da Inter e recebe amarelo, é o primeiro do jogo. O estreante, Luiz Otávio, tá amarelado. Júlio, esse clima é pior pro Guarani, tá? Porque o Guarani, ele é melhor tecnicamente, ele joga em casa, ele tem o apoio do seu torcedor, ele era melhor antes do gol, e aí esse clima que fica mais rípido, de jogo físico, de muitas faltas, agora já tem cartão amarelo pro estreante, o volante bugrino, é pior pro Guarani. Cabeça no lugar, bola no chão, voltar com a estratégia de domínio de posse de bola. Só nesse detalhe eu achei que o Marcelo Dilemery foi mal, tá, na marcação, foi nada. O Luiz Otávio, aliás, acertou a bola primeiro, depois tem um choque ali com o jogador da Inter. Primeiro não foi falta, depois exagerou no cartão amarelo. De qualquer maneira, esse é o jogo. E o Eris Zenando tá ali, ó, pedindo calma. Calma! Mas é a maneira dele controlar o jogo. Ele tá vendo que ele tá perdendo a mão do jogo, então ele vai começar a dar cartão. Você pode ter certeza que já pinta um pra Inter também. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN Campinas. Chegamos a 41 minutos do primeiro tempo, Brinco de Ouro. Atenção, torcedores. Guarani 1, Luca. Inter de Limeira. Também 1, Romarinho. Central da bola. Enquanto tudo acontece no Brincão, nada acontece entre Floresta e Maringá, que seguem empatando 0-0. Começou no segundo tempo, Atlético Goianiense 2, Operário 1 pela Série B. Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem jogo. Bola lançada para o time do Guarani. João Paulo tenta o domínio contra a marcação de 2 jogadores. Foi desarmado. Posse de bola é a favor do time do Guarani pelo campo de defesa. Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. E vem Guarani pro campo de ataque, Cachoeira precisa aparecer no jogo, Cachoeira trabalhou com Emerson Barbosa, cruzou pra grande área, Lucas faz, tentou o chute bloqueado, a bola vai sobrando pra Isaac tenta sair jogando, acabou escorregando, perde a bola, volta para contra-ataque mágico agora do time da Inter de Limeira, puxa o Richard, trabalhou lá atrás, volta com Ian recuando, entregando com Lucas Bochecha recua, entrega a bola para o goleirão Saulo dá um bicão na bola, manda para longe, ela vai se perdendo em lateral, mas antes dela sair, chega ali o Emerson Barbosa, dá um chutão, manda para frente, a posse de bola fica para Ian Silva limpa o lance, volta a bola com a Inter de Limeira, com Lucas Santos entrega a bola com Getúlio de cabeça, solta a bola com o Richard, antes dele chega o Maurício Antônio, desarmar para o time do Guarani, rola a bola com o Cauã Jesus trabalha pela ponta direita, procura espaço, foi desarmado e a galera começa a pegar um pouquinho no pé do Cauã Jesus, né, Gabriel Castro, porque
as jogadas no lado direito não estão fluindo com camisa 66. Não estão desde o começo. A movimentação do Cauã Jesus, ele é interessante. Ele tem a velocidade, mas fica muito isolado por aqui. O Inaê não está acompanhando tanto, está preocupado aqui com o ataque da Inter. Então o Guarani ataca mais pelo lado esquerdo e aí fica meio que fora da partida o Cauã Jesus. 43 minutos, 43 jogados é o primeiro tempo no Brincão. 1-1, tudo igual. O Luca marcou de pênalti, na sequência no outro pênalti, dessa vez para Inter de Limeira. Romarinho fez o gol de empate. Lateral marcado para Inter. João Vitor coloca a bola para o campo de ataque para Getúlio. Getúlio empurra para Richard. Richard pedalou para cima da marcação, tentou passar por dois, vem na cobertura Maurício Antônio. Coloca a bola para fora, lateral marcado é a favor do time da Inter. Jogou sério, agora o camisa 2 do Guarani. Sem brincadeira na experiência do Maurício Antônio. Lateral marcado é a favor do time da Inter. Vem João Vitor na movimentação. Se apresenta ali o Richard, pede bola, puxa na linha de fundo. Richard vai tentar o chapéu para cima da marcação, foi pro solo, pediu falta de arbitragem, manda seguir. A bola fica de graça para o time do Guarani, trabalha com o Cauã Jesus, tentou sair jogando, foi desarmado, ela se perde em lateral, o arremesso está marcado, é a favor do time do Guarani. E Nayan, vem na movimentação, pede calma ali, Maurício se apresenta. Nayan tá apontando lá pro campo de ataque, Isaac também alto, pede bola ali por cima para dividir. Ganha ali um terreno, o Inayan tentou o toque por dentro, ele manda a bola lá pro campo de ataque, ela volta, é pro time do Guarani pelo campo de ataque. Volta a bola agora com Kaique França. Kaique França dominou, girou essa bola para a ponta esquerda. É para a chegada agora do jogador que era o Rafael Rodrigues. Rafael Rodrigues tentou sair jogando. Volta a bola pela ponta esquerda no comando. Para a chegada agora do Maurício Antônio. Maurício Antônio dominou, girou contra a marcação do primeiro. Ele tenta o toque de bola, solta essa bola no comando lá para a ponta esquerda. É para o time do Guarani. Vem para o campo de ataque. O Bugrão dominou, puxou para a linha de fundo. Pintou o cruzamento da grande área. A bola se perde em linha de fundo. Ganha escanteio a equipe do Guarani para fazer a cobrança. Escanteio marcado para o time do Guarani. Fazer a cobrança pelo campo de ataque. Vem na movimentação agora o time do Bugre na bola parada. Minutos finais deste primeiro tempo, 45 minutos. 45 minutos para o time do Bugre, quem sabe buscar o segundo gol. Autorizado. Vem Cachoeira na bola, pintou cruzamento na grande área. Afasta a marcação da Inter. Tira dali. A bola volta no lateral agora para o time do Guarani fazer a cobrança. O Marcelo de Lima Henrique ali está pedindo ajustes ali de espaço para agora sim autorizar a cobrança do lateral. Lateral marcado para o Guarani, pintou bola da grande área, afasta o time da Inter de Limeira. A bola fica viva ainda no campo de ataque do Guarani. Lateral marcado lá para o campo ofensivo. Marcelo de Lima Henrique vai chamar a atenção ali. Chama a atenção dos jogadores da equipe da Inter de Limeira, do Guarani também. Lateral, manda a bola para a grande área. Sobe a defesa da Inter de Limeira. Saulo fica com ela com tranquilidade. Vai sair jogando. E aí, Gabriel Castro, nesse primeiro tempo do Guarani, qual a sua avaliação de, por enquanto, 1-1 tudo igual? É um Guarani que teve o domínio, que teve a posse de bola, que em determinado momento conseguiu pressionar a Inter de Limeira, achou o gol, mas não conseguiu comemorar. Porque no lance seguinte, o Inaê cometeu o pênalti muito infantil, muito bobo, desnecessário. A Inter de Limeira fez o gol de empate e aí entrou de vez no jogo. Ficou um jogo mais físico, um jogo mais brigado, de muitas faltas. A torcida irritada com o pênalti cometido, com um empate em que não conseguiu saborear. Então, final de primeiro tempo, fica esse gostinho amargo de um Guarani melhor, de um Guarani com domínio, mas que finalizou muito pouco e que não conseguiu manter a vantagem. E agora momentos de preocupação ali, levou a pior o jogador do Guarani, o Luca, meu caro Antônio Lupi. Mas lembra que o Gabi Castro falou que com aquele cartão amarelo aplicado para o Luiz Otávio, o árbitro também poderia aplicar a qualquer momento um amarelo para a Inter de Limeira? O Luca, ele foi atingido, mas ali, ó, deu uma bela de uma valorizada. Já está correndo em direção à área. Falta para o Guarani, Cauã Jesus na cobrança. E fez o sinal de joia ali pro Marcelo de Lima Henrique. Não, beleza, vai ser assim, beleza. Tá então, né? Um clima realmente vai ficando cada vez mais aflorado no brinco de ouro entre os jogadores do Guarani e da Inter de Limeira. Cauã Jesus vem para a cobrança de falta, autorizado, levantamento da grande área, afasta a marcação, tira dali, a bola volta ainda para o Guarani. Cauã Jesus vem para o rebote, dominou, entregou para a ponta esquerda no comando, é para a chegada do Luiz Otávio. Luiz Otávio gira para cima da marcação, procura opção, conseguiu o cruzamento, a bola vai direto nas mãos do Saulo, fica tranquilo para fazer a defesa, o goleiro da Inter de Limeira. Vai acabar o primeiro tempo, chegamos a 48.
Árbitro prometeu o jogo até 49, então mais um minutinho para jogar. Inter de Limeira troca passes pelo campo de defesa. Ian Silva domina, escapa na marcação. O primeiro rola a bola com o Robson. Robson domina pela ponta esquerda, agora já faz o toque para João Vitor, que sofreu o pênalti. João Vitor soltou para Richard. Richard para João Vitor. João Vitor controla, relógio, toca a bola lá atrás, volta com calma. Vai jogando com paciência a Inter de Limeira. Inter de Limeira veio para jogar por uma bola. Tá gostando do empate. Vai gastando o relógio o time do Leão. João Vitor domina, entrega a bola com Claudinho. Claudinho para João Vitor lá atrás pelo campo de defesa. Vai acabar o primeiro tempo. A bola chega no Robson. Robson para Bochecha. Ele tira o peso da bola. Toca errado. Ela volta para Luiz Otávio. Luiz Otávio para Inayan. Inayan recua. Entrega para Maurício. Maurício dominou. Levanta a cabeça. Vai tentar uma última bola. Faz o lançamento para Cachoeira. Afasta a marcação. Tira dali. A bola vai voltar para João Paulo. Antes dele chega Bochecha. Afasta o perigo, tira dali, aponta o centro do campo, Marcelo de Lima Henrique. Termina o primeiro tempo no Brinco. Guarani. Inter de Limeira. Também Júlio Nascimento. Esses foram os primeiros 45 minutos no Brinco de Ouro. Vem aí, Central da Bola, comando de Rafael Pio. Central da Bola. Apresentação, Rafael Pio. 8 da noite, 49 minutos e Júlio Nascimento estava certo, já previa muitos gols, pelo menos no primeiro tempo, 2 já saíram e bom primeiro tempo, movimentadíssimo, pênalti para um lado, pênalti para o outro, 2 na casinha nesse primeiro tempo. Antônio Lupi, e aí o torcedor sai meio insatisfeito porque poderia estar na frente, um pênalti meio bobo, ou parece um pouco feliz ao término dessa primeira etapa, hein, Lupi? Ah, Pio, o que eu posso falar pra você, pro ouvinte do Futebol Globo CBN, é que eu ouvi aplausos, poucos, bom, mas ouvi. Agora, no finalzinho do primeiro tempo, a galera tava sem paciência, eu acho que eu vou usar esse termo com o Inayan para não usar o termo P da vida, né? Porque ele fez o pênalti e depois ele acabou tendo aí muitas vaias. O árbitro do jogo também agora está recebendo ali algumas vaias, né? O Marcelo de Lima Henrique, mas esse foi o cenário do primeiro tempo. Só um detalhezinho, eu até chamei o Júlio, mas acho que ele estava ali com um probleminha. Quando o Luca deu um carrinho ali na frente do banco de reservas e você confirmou que teve ali essa provocação, imediatamente já me veio à mente que ele trabalhou com o Matheus Costa, com o Marcelo Cordeiro recentemente. Será que ficou alguma rusga? Será que eles pararam de seguir um ao outro no Instagram? Vou ver. Será que houve algum problema entre eles? São perguntas que nós não temos respostas, Pio. Ah, não tenha dúvida. Eu vou dar uma stalkeada no Instagram de todo mundo agora para saber se um segue o outro. Mas a gente vai falar muito sobre esse primeiro tempo que foi movimentadíssimo, Gabi Castro. Só que, antes para falar do lance do Inayan, porque, poxa vida, o Saulo comete o pênalti, só que assim, o cara pensa, pô, eu tô talvez trocando um gol por um pênalti, embora talvez isso não fosse acontecer, mas enfim, é uma decisão que precisa ser muito rápida a ser tomada. No caso do Inayan, o jogador da Inter, ele tava na lateral da área, ele ia até tentar fazer um cruzamento ou um corte, era completamente desnecessário você fazer o carrinho, Gabi, era só cercar ali. Foi muito afobado, né, Rafael Pio? Você já escutou aquele termo emocionado? Fala assim, calma, você tá muito emocionado. Pois é, o Inayan tava emocionado, talvez com o gol do Luca, com a vitória parcial, a arquibancada tava em festa no Brinco de Ouro, o Guarani tava assumindo a vice-liderança, foi tomado pela emoção. Quando viu, foi dar o rapa, não acertou a bola, apenas o jogador da Inter de Limeira. Então um lance muito infeliz, que acontece, não deveria, mas acontece, falta dentro da área, a Inter empatou praticamente no lance seguinte. De qualquer forma, bom primeiro tempo, movimentado foi, hein, Gabi? Exatamente, Rafael Pio, é um jogo que teve velocidade, é um jogo que foi agitado, foi de domínio do Guarani o tempo inteiro, mais de 60% de posse de bola, teve uma postura diferente das outras rodadas, que foi um Guarani muito apático, um Guarani diferente do que estava fazendo no Campeonato Brasileiro da Série C, jogo contra o Floresta, segundo tempo contra o Paysandu, hoje não.
Foi um Guarani querendo a vitória, mas finalizou muito pouco e não soube manter a vantagem. Então o Hélio Zenando precisa colocar a cabeça dos atletas no lugar, emocionalmente, psicologicamente, porque só jogando bola o Guarani vai conseguir a vitória. A Inter de Limeira ela é muito organizada, defensivamente conseguiu anular pontos fortes do Guarani, pouco espaço para o Cauã Jesus, pouco espaço para o Luca. O João Paulo, dentro da sua habilidade, conseguiu em um ou outro lance, mas certamente vai jogar fechadinho a Inter no segundo tempo. O Guarani vai ter que ter paciência, vai ter que ter movimentação para conseguir esse segundo gol e a vitória. No outro jogo da noite pela Série C do Campeonato Brasileiro, intervalo também, Floresta e Maringá vão empatando por 0-0 pela Série B do Brasileirão. O Sport Recife marca o primeiro gol, Sport 1, Cuiabá 0. CRB segue vencendo o Vila Nova por 2-0 e o Atlético Goianiense marcou o terceiro contra o Operário, mas o gol está no VAR e provavelmente vai ser anulado. Provavelmente não, com certeza vai ser anulado. O jogador do Dragão estava em posição irregular. Rápido intervalo, daqui a pouquinho tem muito mais intervalo de jogo no Brinco de Ouro. Guarani 1, Inter de Limeira também 1. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN. Guarani Inter de Limeira. Futebol Globo CBN. Quer um plano para curtir as férias? Deixa com a gente. Ative o modo férias da Unimed Campinas e tenha mais tranquilidade onde estiver. Planos de saúde com 100% de desconto na segunda mensalidade para você, sua família ou empresa. Mais vantagem, metade da coparticipação até dezembro de 2026. Tudo para você curtir as férias sem preocupação. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate. Consulte condições. Promoção por tempo limitado. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Menu especial Barbacoa. No jantar por R$ 128. Parque Dom Pedro Shopping. Lá no Barbacoa. Piracicaba, para mim, é uma cidade maravilhosa. Piracicaba, para mim, é história e tradição. Piracicaba, para mim, é a cidade que eu escolhi para viver, empreender. Piracicaba é uma terra de oportunidades. Piracicaba, para mim, é desenvolvimento e turismo. Piracicaba, para mim, é família. Além de um lar, também é o esporte, é vida, é alegria. Tenho o maior orgulho de morar aqui. Parabéns, Piracicaba. Apoio CBN Campinas. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani Inter de Limeira. Central da Bola. 8h57, de volta com o Central da Bola, intervalo de jogo no Brinco de Ouro. O Guarani vai empatando com a Inter de Limeira pelo placar de 1-1, classificação de momento da Série C do Campeonato Brasileiro. Brusque, líder, 27 pontos ganhos, a Inter, segunda colocada, saltando, né, para a segunda posição, 26 pontos ganhos. Botafogo da Paraíba, terceiro colocado, 25.
Que coisa incrível o Botafogo da Paraíba, né? Vem de 5 vitórias consecutivas na Série C do Brasileiro. Terceira colocação pro Botafogo. Do Nenê, né, Pio? Oi, Gabi. Do Nenê, de 42 anos, Isso, jogando, dando assistência. Exatamente, cara. Tá jogando um bolão ainda e o Botafogo fazendo uma grande campanha na Série C. Santa Cruz, 4º colocado, 24 pontos ganhos. O Guarani, nesse momento, 5ª colocação, 24 pontos. Se sai um gol entre Guarani e Inter de Limeira, se for da Inter, a Inter vai a 28, volta à liderança. Se for do Guarani, Guarani vai a 26 e fica na vice-liderança, jogando a Inter exatamente lá para baixo, ficaria com 25 pontos ganhos, e aí na 4ª colocação, porque nos critérios de desempate perde pro Botafogo da Paraíba. Gabi Castro, imagino que para o comentarista da CBN Campinas, Guarani e Inter devem voltar para a segunda etapa como terminaram o primeiro tempo, a não ser na questão de já ter jogadores pendurados e tudo mais, mas tecnicamente um bom jogo, né, Gabi? O comentário do jogo. Imagino que sim, Rafael Pio, porque os treinadores vão avaliar que as duas estratégias deram certo. Qual que era a estratégia do Guarani? Pressionar desde o início a Inter de Limeira, conseguir um gol, incomodar o seu adversário, joga em casa. A escalação do Guarani demonstra isso, né? A partir do momento que você tem um volante, 3 meias, Caô Jesus, Isaac e João Paulo, com 2 atacantes, Guilherme Cachoeira e Luca, o Hélio Zenando mostrou pra torcida, mostrou pro seu adversário, olha, eu jogo em casa, eu tô com um time ofensivo, eu quero ter o domínio, eu quero ter o campo de ataque, eu vou pressionar, que eu vou em busca da vitória. E o Guarani demonstrou isso. Eu concordo, eu acho que foi um jogo agitado, foi um jogo de domínio do Guarani, em boa parte do jogo, mais de 60% de posse de bola. Agora, o Saulo não teve tanto trabalho, e isso é um problema. Isso precisa ser identificado para o Hélio Zenando. Que posse de bola é essa do Guarani? Teve criação de jogada o suficiente para incomodar o goleiro da Inter de Limeira? Teve jogada ensaiada que você se aproximou do gol? Com bola rolando, a única oportunidade que o Guarani teve real foi com o Maurício Antônio, que estava de costas pro gol, não viu que estava sozinho, estava de cabeça baixa, resolveu tocar para trás e não tentar finalizar, que fosse de calcanhar, que fosse girar o seu corpo e finalizar, enfim, ele poderia fazer ali inúmeras jogadas. Preferiu a mais conservadora, que é tocar para um companheiro, ao invés de tentar o gol. E aí o Caô Jesus, com bola rolando, foi um chute muito fraquinho, o único que obrigou a defesa do Saulo, porque depois a outra finalização correta já foi no pênalti do Luca, um pênalti infantil ali do Saulo e também do Lucas Santos, zagueiro da equipe da Inter de Limeira, se enroscaram com o atacante Bugrino. Não acho que estava em posição ali para o Luca poder finalizar, um lance de muito perigo, porque o goleiro já estava chegando, o zagueiro estava no lance, mas enfim, ele aconteceu, pênalti marcado e o gol aconteceu. E aí o que poderia virar um cenário totalmente favorável para o Guarani, porque jogava em casa, tinha o domínio, a torcida iria empurrar em busca do segundo gol, que seria fundamental. Na saída de bola, Inter de Limeira vem para o lado esquerdo, aqui o Inaia tenta fazer o corte, acerta o jogador da Inter de Limeira, pênalti. Enquanto o Luca comemorava, nem viu o lance direito, estava discutindo com os atletas da Inter de Limeira, enquanto a torcida comemorava o gol, o pênalti foi marcado, o Romarinho foi lá e marcou o gol. Depois disso, confusão no banco de reservas, o jogo ficou mais físico, o volante do Guarani tomou cartão amarelo, o Guarani teve dificuldade para poder chegar novamente no gol da Inter de Limeira, mesmo tendo aí mais de 10 minutos contando com os acréscimos, com um jogo muito físico, muito faltoso, o que não é interessante para o Guarani. O Guarani precisa da vitória, precisa desse jogo agitado, desse jogo lá e cá, de posse de bola, de transição. Se ficar um jogo truncado, um jogo faltoso, favorece a Inter de Limeira, que já está à frente do Guarani na tabela de classificação, com o empate permanece e dificulta a situação do Guarani na competição. Faltam 4 rodadas. O Guarani vai chegar ao 5º jogo sem vitória. Então está perdendo força na hora errada. Então o Guarani precisa se apegar às coisas boas que fez,
Questão da velocidade, a questão do domínio, colocar mais o Guilherme Cachoeira no jogo, tá muito afastado, muito lá na ponta esquerda, precisa jogar um pouquinho aqui mais próximo, nas costas do zagueiro, explorar esse 1 contra 1, ultrapassagem do Emerson visando o cruzamento. Cruzamento é difícil também, porque os zagueiros da Inter são muito altos, facilita para o Robson e para o Lucas Santos, mas é sempre uma alternativa o cruzamento, não pode abdicar disso, não pode ter só cruzamento, mas não pode ter só isso. Caô Jesus pela ponta direita, o Inayan precisa ajudar mais ele. Eu acho que precisa ser um Guarani um pouquinho mais compactado e o Lucas jogar mais próximo do gol. E aí o João Paulo tem essa característica de colocar o Lucas na cara do gol, como fez no lance do pênalti, de inverter uma bola para o Guilherme Cachoeira nas costas do zagueiro. Então essa bola, por mais que tá vindo de lesão, precisa passar mais pelo João Paulo. É o jogador mais lúcido, é o jogador melhor tecnicamente da equipe do Guarani para poder buscar essa vitória que seria tão importante. De uma Inter de Limeira que deve jogar fechadinho, mas explorando o contra-ataque, porque o Getúlio que entrou sabe fazer essa parede, o Claudinho é um meio-campista que é bastante técnico, então jogo que deve ser muito equilibrado no segundo tempo também, Pio. O Lupe, Guarani já voltou o mesmo time da primeira etapa? Tô confirmando aqui, o mesmo time, né? É o mesmo time que desceu pro intervalo, sem mudanças. A Inter de Limeira também tá voltando agora, nenhum sinal de mudança nas equipes. Só confirmando que a Inter do primeiro tempo teve a saída, né, do Miguel Bianconi machucado para a entrada do Getúlio 99. Para a segunda etapa, nem o Hélio Cizenando, nem o Matheus Costa, eles mexem nas equipes. E a gente também não mexe, porque temos o melhor time. Ele está de volta para todo o segundo tempo de até aqui. Guarani 1, Inter também 1. Júlio Nascimento. Rafael Pio comandando o central da bola aqui na CBN. Intervalo de jogo, times prontos para o segundo tempo. Foi dar uma olhada no lance de novo do pênalti, né, da Inter de Limeira. E no começo da jogada o Inayan fura a bola fácil. Era uma bola dominável. E aí depois ele se desespera e acaba cometendo pênalti, né? Então falhou em dose dupla o Inayan. Vai ter que dar volta por cima no segundo tempo. Camisa 30 do Guarani, porque a torcida vai pegar no pé. E vai atacar agora, pertinho das vitalícias, o camisa 30 do Bugrão. Tá frio, Pois não, Lupe? Tá frio, hein, Júlio? Esfriou? Apita Marcelo de Lima Henrique. Começa o segundo tempo no Brinco. Guarani, Inter de Limeira. Pode ligar que aqui tem muito futebol, tem muita emoção com a Série C do Campeonato Brasileiro. Guarani 1, Inter de Limeira também 1, tudo igual, um pênalti para cada lado, 2 pênaltis no jogo. Guarani tenta atacar para o campo de ataque, Rafael Rodrigues tenta o lançamento, mais um passe errado. É importante, né, os jogadores do Guarani começarem não forçando muito, para a torcida não ficar muito impaciente, né? Tem que controlar também os ânimos do torcedor, para que a torcida venha ao lado do time na segunda etapa. Rafael Rodrigues sobe de cabeça, tenta dividir ali, ela fica com Cachoeira, Cachoeira faz o passe para Isaac, Isaac tenta empurrar para o campo de ataque, Caô Jesus divide com ela, voltou para João Paulo, uma bomba para fora! João Paulo arriscou de fora da área, levou muito perigo, quase gol do camisa 10, Antônio Lupe. Ô Júlio, essa bola que sobe, quica no meio dos zagueiros, ela é um perigo. E foi justamente isso que aconteceu. A zaga da Inter não conseguiu afastar o perigo, ela sobrou para o João Paulo, que bateu de primeira, assustando o goleiro Saulo, que vai para a cobrança do tiro de meta. Tiro de meta para a Inter de Limeira fazer a cobrança, goleiro Saulo vai repor a bola. Já autorizou ali o Marcelo de Lima Henrique. Saulo sinaliza a bola para o campo ofensivo. Getúlio sobe de cabeça com ele, Luiz Otávio. Luiz Otávio não consegue afastar a bola, volta com Claudinho. Claudinho para a ponta esquerda, domina, tenta o toque de bola para Richard. Richard dominou contra a marcação do Maurício Antônio, diminuiu o espaço dele, ganhou o lateral, o time do Guarani. Arremesso está marcado, é a favor do Bugre. Luiz Otávio domina, sai jogando pelo campo de defesa. Tem Maurício perto dele, Luiz Otávio levanta a cabeça. Tem Inayan também. Ele prefere o passe atrás para Maurício Antônio. Maurício Antônio vai girando. Ela chega no Kaique França. Kaique França tem Rafael Rodrigues. Rafael Rodrigues carrega, vem trazendo bola para o campo de ataque. Emerson Barbosa passa, pede para a ponta esquerda, já recebe. Emerson Barbosa. É com ele o toque. Ele domina, entrega a bola mais uma vez com Rafael Rodrigues. Rafael Rodrigues vem carregando a bola para o campo de ataque. Ninguém se apresenta. Agora sim se movimenta o Luca. Domina, trabalha pela ponta esquerda com Emerson Barbosa. Deixa a marcação do primeiro para trás. Lá vem Emerson Barbosa. Carregou, trabalhou, tentou o passe para Isaac, não entendeu.
Ninguém entendeu a jogada do Emerson Barbosa. A bola se perde, linha de fundo. Apenas o tiro de meta marcado para a equipe do Guarani, da Inter de Limeira, fazer a cobrança pelo campo de defesa com o goleiro Saulo. São 2 minutos do segundo tempo, 1-1, tá empatado o jogo. É outro jogador que tá voltando hoje, o Emerson, né, reassumindo a titularidade, mas precisa aparecer mais, tá? É um jogador que tem um chute de média e longa distância interessante, ele é bem ofensivamente, então precisa aparecer mais neste segundo tempo. E agora o Luiz Otávio chegou atrasado ali, o Marcelo de Lima Henrique olhou pra ele olhou pro Marcelo de Lima Henrique, segue o jogo, tá amarelado, camisa 55, tem que tomar cuidado redobrado. 3 minutos do segundo tempo, se movimenta a equipe do Guarani pelo campo de defesa, agora a Inter de Limeira, é quem domina, Emerson Santos, ele domina, trabalha pela ponta esquerda com o Claudinho consegue o passe em profundidade para Romarinho, tentou o domínio, encaixa, Kaique França sai do gol, vem para fazer a defesa, fica com ela o goleirão do Bugre, tem calma ali, vai com paciência. O Kaique França solta a bola no comando pela ponta esquerda, ela chega no Isaac tenta sair jogando, o Luca domina, faz o pivô, falta nele. Os caras estão ali. Se criou uma rivalidade com o Luca, né, Antônio Lupe? Gigantesca, desde o gol, a provocação no banco de reservas e agora o Luca caçado em campo. Falta já cobrada, vem Guarani pro ataque. Guarani tenta descer pela ponta direita, Cauã Jesus, passe errado, a bola bate na marcação do João Vitor, se perde a lateral, marcado a favor da equipe do Guarani pelo campo ofensivo. 3 minutos e 30, é o segundo tempo no Brincos, 1-1, tá tudo igual. Todo mundo esperando mais gol no segundo tempo. Bugrão vem para ataque, domina, Rafael Rodrigues escorregou, consegue se levantar, Semana vai embora, se arrisca no ataque, Rafael Rodrigues driblou 2, tentou passe por cima, afasta a marcação da Inter de Limeira. A bola voltou para João Paulo, tentou enfiar de bola para Lucas, sai do gol João Paulo para fazer a defesa, fica com ela, não solta mais. O Saulo tem pressa, entrega a bola com Claudinho pela ponta esquerda. Claudinho faz o passe para Richard domina contra a marcação do Inayan, consegue recuperar, entrega a bola com Cauã Jesus. Cauã Jesus escapa da marcação no primeiro, carrega pela ponta direita, ele sempre puxa para canhota. É o pé dominante, tentou passe por dentro, passe errado do Cauã Jesus. Perde a bola o time do Guarani, ela volta para a Inter de Limeira, tenta começar o contra-ataque, agora a Inter de Limeira, a bola volta para Maurício recua perigosamente pelo goleiro Kaique França, domina Kaique França, vai ser apertado pela marcação, afasta o perigo, tira dali, a bola volta com o Guarani, Emerson Barbosa dominou, mais um passe errado do Emerson Barbosa. Bola tá quente, hein, Júlio? Complicado o segundo tempo do Guarani, hein, Gabi? Bola tá queimando nos pés dos jogadores do Guarani, ninguém consegue dominar, precisa acalmar, precisa ter tranquilidade, colocar a bola no chão, jogar de uma forma mais vertical pra frente, olha lá ele. Vem João Paulo, domina, escapa na marcação no primeiro, escapa no segundo, falta! Lucas Bochecha cometeu a falta, jogadores do Guarani pedem o cartão amarelo, Antônio Lupe. Os jogadores do Guarani já estão insatisfeitos com a arbitragem do Marcelo de Lima Henrique. Toda falta, os jogadores do Guarani pedem o amarelo. E essa, eu acho que ele merecia o Bochecha, porque ele parou o contra-ataque puxado pelo João Paulo. Falta para o Guarani na intermediária, Luca na cobrança já foi embora. Cauã Jesus vem para a batida. Cauã Jesus rola a bola pela ponta esquerda para Emerson Barbosa, entrega com Cachoeira escapa da marcação, o primeiro puxou para a linha de fundo, ainda ele, Cachoeira invadiu grande área, chega rasgando emoções ali o Lucas Santos, afasta o perigo, coloca a bola para a lateral, o arremesso está marcado, é a favor da equipe do Guarani com 5 minutos do segundo tempo. Lá vem o Bugrão, Isaac tenta o toque lá para o campo de ataque, foi desarmado, ela volta para a Inter de Limeira, puxa o contra-ataque, agora Getúlio tentou atravessar da direita para a esquerda, perde a bola, ela fica de graça para o Guarani com o Maurício, tira o peso da bola, tentou o lançamento lado direito do campo, time da Inter desarma, Claudinho tenta o passe rápido, fica a posse de bola mais uma vez com o Bugrão, e Luiz Otávio tentou o passe pela ponta direita, acaba errando o passe, Cauã Jesus briga por ela, mas perde ali na dividida com o João Vitor, que tenta o passe para Richard, que bola contra a marcação do Inayan, Richard invadiu grande área, deu para trás, vem Kaique França para fazer a defesa. Posse de bola é a favor do time do Guarani, o tempo passa e o cronômetro marca, você confere na CBN. Chegamos à marca dos 6 minutos e 30, 6 minutos e 30, é o segundo tempo no Brinco, segue! Guarani! Atenção torcedores, Guarani 1. Inter de Limeira! Também 1. Central da Bola. Série C, Floresta em Maringá 0-0. Série B, Atlético Goianiense 2, Operário 1, CRB 2, Vila Nova 0. Sport Recife 1 e o Cuiabá empatam o jogo aos 40 minutos da segunda etapa, agora 1-1. Futebol, vamos CBN. Pode ligar que aqui tem jogo. E aí, Gabriel Castro, o jogo tá parado para atendimento do goleiro Saulo. Jogadores do Guarani com um ânimo meio estranho no segundo tempo, né?
Voltaram muito pilhados, né? Eu entendo a situação, a vontade de ganhar. São 4 partidas sem vitória. É um jogo que você sai na frente, que você tinha expectativa. Tem muito em jogo hoje, vale uma vice-liderança para o Guarani. Agora, voltou para o segundo tempo com a bola queimando no pé. Precisa ter um pouquinho mais de calma, de tranquilidade, fazer um jogo mais vertical. Tem espaço para caminhar com essa bola e tomar cuidado, porque a Inter de Limeira está aproveitando os contra-ataques. E vem Inter de Limeira, bola lançada na direção ali do Getúlio, vem Maurício na cobertura de cabeça, empurra ali para o Kaique França conseguir fazer defesa com as mãos. Kaique França vai recomeçar a bola, o jogo para o time do Guarani, entrega a bola pela ponta esquerda com Rafael Rodrigues. Rafael Rodrigues carrega, vem para o campo de ataque, cercado pela marcação. Ele se manda, ninguém se apresenta, por isso ele foi obrigado a fazer o passe para Emerson Barbosa e estica na direção do Luca. Vem a defesa da Inter de Limeira, afasta, tira dali. A bola volta para o time da Inter pela ponta esquerda, domina Romarinho. Romarinho tenta o passe por dentro, a bola volta para Emerson Barbosa. Emerson Barbosa carrega, solta a bola por dentro, rola a bola com Luiz Otávio. Luiz Otávio na ponta direita, entrega para Inayan. Inayan para João Paulo para Luiz Otávio de primeira para a chegada agora do Isaac. Isaac carrega, tentou passe pela ponta esquerda, ele buscava a Cachoeira, foi desarmado. Luca fica pé da vida ali com o Isaac, ele o passe por dentro, a bola volta para o time do Guarani, domina Luiz Otávio por dentro, Luiz Otávio levanta a cabeça, entrega na ponta esquerda para Cachoeira, Cachoeira tentou de primeiro lançamento para Luca, afasta a marcação, a bola voltou para Cachoeira, empurrou para Luca, pintou o gol, tentou o domínio de bola, chega afastando a defesa da Inter. Quase consegue o domínio, Luca na jogada perigosa do Guarani, Lupe. E o João Vitor foi muito inteligente, porque a bola quicou, ele estava meio desequilibrado, ele colocou o braço aqui junto ao corpo e conseguiu meio que com a costela mandar a bola pela linha de fundo. O árbitro estava bem perto do lance, escanteio para o Guarani, Cauã Jesus na bola. Cauã Jesus posicionado para fazer a cobrança do escanteio para o time do Guarani. Autorizado, Cauã Jesus levantou na segunda trave, subiu de cabeça. O toque vai direto para fora. Era a tentativa ali do Luiz Otávio sem direção, Lupe. Ele deu um tapa no gramado depois do cabeceio, porque ele subiu no terceiro andar, a cabeçada ela foi com estilo, mas sem direção do gol. Por isso se lamentou bastante o estreante da noite, Luiz Otávio, que estava disputando a Série D do Campeonato Brasileiro pelo Serra Branca. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. Vamos bater em alguns segundos a marca dos 10 minutos do segundo tempo. O tempo está passando, 10 minutos do segundo tempo no Brinco de Ouro. Atenção, torcedores. Guarani 1. Inter de Limeira. Também 1. Central da Bola. Pela Copa Paulista, Grêmio Prudente e Bandeirantes seguem empatando 0-0. Futebol, vamos CBN. Pode ligar que aqui tem jogo, tem muito futebol pra você. Falta, o jogo tá parado, falta marcada a favor do Guarani. Vai pintar a bola na grande área. A oportunidade agora na bola parada. O Cachoeira tá chegando ali pertinho também da falta. Cauã Jesus tá por lá. Vai o Guarani pro campo de ataque através da bola parada. Autorizado, Cachoeira, abdicou, deixou para Cauã Jesus, jogada ensaiada. Isaac dominou, trabalhou, puxou pro pé direito, soltou para Cauã Jesus. Devolução vem para Isaac, pintou o cruzamento da grande área. A bola passa por todo mundo, vai sobrando pela ponta esquerda para João Paulo, tenta chegar nela. João Paulo, antes dele, chega a defesa da Inter de Limeira, coloca a bola para fora. Lateral marcado, Emerson Barbosa, domina pela ponta esquerda, vai tentar o cruzamento da grande área. Se movimenta o time do Guarani com Rafael Rodrigues. Rafael Rodrigues dominou, trabalhou lateralmente, ele faz o passe para Inayan. Inayan se manda, vai embora para o campo de ataque, rolou pela ponta direita, tentou Cauã Jesus, mais um passe errado do Cauã Jesus, impressionante. A bola volta para Inter de Limeira no contra-ataque. Getúlio lançado no mano a mano, canetou o zagueiro, pintou o golaço da Inter de Limeira, bateu Kaique França! Opera o primeiro milagre a ser um senhor golaço do Getúlio. Kaique França faz uma defesaça, Antônio Lupe. E que jogadaça do Getúlio. Mais bonito ainda foi a defesa do Kaique França, salvando o Guarani. Defesa de cinema. Quase a Inter marca o segundo aqui no Brinco. Agora o Cauã Jesus está colecionando passes errados, impressionante. A bola volta para o time do Guarani, para o campo de ataque. Cachoeira foi desequilibrado, deu sequência no lance, bateu para o gol. Saulo encaixa.
Fica com ela no centro do gol, o goleiro da Inter de Limeira sem perigo nenhum. A informação, Rafael Pio. 37 do segundo tempo no Antônio Ascioli, é gol do Atlético Goianiense. Marrone vai para Marrone em Goiânia ainda, meu Deus do céu. Vai para as redes, Atlético 3, Operário 1. Aliás, Pio, você que é do mundo sertanejo, eu não sei se o Bruninho é filho do Marrone ou do Bruno. O Bruninho é do Bruno. Hoje ele fez 18 anos. Ô, Júlio, pô. Tá chama Bruninho, velho. Vai ter filho do Marrone? Ah, eu vou saber, velho. Às vezes é homenagem. Pô, eu lembro desse menino com 6, 7 anos fazendo sucesso. Nossa, agora já tá com 18 cantando anos. Tijolinho, né? É. A gente tá velho, Julião. O tempo passa, né, torcida brasileira? É, a gente tá velho. Sai jogando pelo campo de defesa a equipe do Guarani, domina Rafael Rodrigues, busca espaço, o Lucas se apresenta a Cachoeira também, aí vem ele, dominou, Rafael Rodrigues trabalhou pela ponta esquerda para Luca, agora atuando aberto, Luca, dominou, cruzou na área para Cachoeira, tentou dominar, perdeu a bola, ela fica de graça agora com o Lucas Bochecha adianta, solta a bola com o Romarinho, perdeu a bola, Emerson Barbosa deixou para Isaac invadiu grande área, Cachoeira pediu, Isaac para Cachoeira, pintou o gol, bateu para fora! O Isaac agora fez tudo certo. Ele disse, faz, Cachoeira, e ele não fez, Antônio Lupe. Jogadaças do Isaac, coisa linda, coisa de quem conhece. Ele foi limpando a marcação e deu um toque tão nojento pro Cachoeira, que ficou frente a frente com o goleiro Saulo, só que na hora da finalização pegou embaixo da bola. Jogadaça do Isaac, Cachoeira desperdiçou. Com tranquilidade, de pé em pé, com calma, com a bola no chão. O Guarani chega ao campo de ataque, é isso que precisa acontecer. É bola no Isaac, é bola no João Paulo, colocar em condições o Guilherme Cachoeira, colocar em condições o Luca de finalizar dentro da área, porque o Guarani aumentam as chances de conseguir o segundo gol. Mexe. Meu WhatsApp aqui cantou, Lupe, com a seguinte frase. Era só pensar um pouquinho, né? Às vezes eu poderia colocar o nome do meu filho de Antônio, por exemplo. Claro. Tamanha amizade. Mas enfim, tá tudo certo. Alterações, Antônio Lupe. É porque foi tão legal, Júlio, que... Você foi no impulso, né, Lupe? Eu fui no impulso, falei, caraca, será que ele perguntou mesmo? Mas tudo bem, você não é do meio. Vamos lá. Eu não ouvi o que eu ouvi, Inter de Limeira mexe, sai Claudinho com a 10, entra Gustavo Bochecha com a camisa número 11. Gustavo Bochecha tá no jogo, Claudinho foi embora e saiu o autor do gol, o Romarinho com a 35, entrou o 16, o Robinho, 2 mexidas na Inter. Muito bem, Guarani vem pro campo de ataque, domina pela ponta esquerda, sai jogando com o Luca, Luca tentou o passe, foi pro solo, é falta nele. O jogo tá parado, falta marcada a favor do time do Guarani. Robinho 16 e o Gustavo Bochecha... É o número 11, Gustavo Bochecha 11, Robinho 16. São as mudanças na equipe da Inter de Limeira do professor Matheus Costa. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN Campinas. Chegamos à marca dos 15 minutos do segundo tempo. No brinco segue... Guarani 1. Inter de Limeira. Também 1. Central da bola. Segue o 0x0 entre Floresta e Maringá. Lá também estamos chegando a 15 minutos do segundo tempo. Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem muito futebol. Vem João Paulo para o campo de ataque, foi para o solo. Falta nele. O jogo tá parado, falta marcada a favor do time do Guarani, falta marcada em cima do camisa 10, Antônio Lupe. E o Marcelo de Lima Henrique faz o movimento que o João Paulo foi empurrado, por isso a marcação da falta é longe, na intermediária do Bugre. Cauã Jesus tá ali, João Paulo também. Enquanto isso, a zagueirada do Guarani vem pra área. Bola parada, perigo pro goleiro Saulo da Inter de Limeira. Atenção, falta marcada para a equipe do Guarani. A oportunidade na bola parada. Quem sabe na bola parada o Bugrão tentando o segundo gol. Tem uma conferência ali, né? O Cauã Jesus, Emerson Barbosa. Nayan tá pertinho também. Luiz Otávio tá por ali para dar uma opção. O João Paulo foi embora. É o Emerson e o Cauã, os 2 candidatos. Lá vem ele, Cauã com o pé direito, não é o dele, né? Então vem Emerson Barbosa, autorizado Emerson Barbosa, uma bomba, Saulo! Tem que arriscar mesmo, o Saulo não é tão conhecido assim por ser um goleiro tão seguro, Antônio Lupe. E a bola veio quente do Emerson Barbosa, ela ainda deu uma quicadinha na grama, complicando a vida do Saulo, que mandou do jeito que veio
rebateu o posse de bola do Guarani, que segue no ataque. Guarani vem pro campo de ataque, Luiz Otávio domina, coloca para Maurício trabalha lateralmente, faz o passe para Rafael Rodrigues. Rafael Rodrigues tem Isaac, dominou, trabalhou, soltou para Rafael Rodrigues pela ponta esquerda, semana como ponta esquerda, ele rola a bola, entrega para Emerson para Cachoeira vai para cima da marcação do primeiro, trabalha para a linha de fundo, Cachoeira ainda ele na condução, tentou passar por dentro do marcador, perde a bola, ela volta para Inter de Limeira, Ian Silva domina pela ponta direita contra a marcação do Cachoeira briga por ela, foi pro solo, pediu falta, a arbitragem está dando posse de bola, é a favor do time do Guarani. Se movimenta o Bugre agora começa uma briga contra o relógio, 17 minutos do segundo tempo. Luiz Otávio domina, entrega, trabalha pela ponta direita para Maurício Antônio dominou, levanta a cabeça, procura opção, soltou para João Paulo contornou a marcação, bateu pro gol, Saulo! Quase a bola entra, Antônio Lupe! Essa não foi tão forte, mas foi com muito veneno. Finalização do camisa 10, João Paulo, tinha o endereço do gol. O Saulo se esticou todo e fez a defesa, colocou a bola pela linha de fundo, o Guarani tem escanteio, Cachoeira na bola. Saulo... É escanteio marcado para o time do Guarani fazer a cobrança lá do direito do campo. Bola parada vai se tornando importantíssima para o Bugre. Lá vem Cachoeira, mudou o batedor, né? Não estava dando certo com o Cauã Jesus. Pintou cruzamento na primeira trave também, não deu certo com Cachoeira, afasta a marcação da Inter de Limeira, tira dali. Agora, Júlio, era o que estava faltando, né? O Emerson cobra uma falta da intermediária, o Saulo rebate. O João Paulo finaliza da intermediária, o Saulo espalma para trás. Tem que finalizar mais, tem que ter mais ousadia, tem que tentar o gol. O domínio é do Guarani, posse de bola, os 10 de linha da Inter de Limeira atrás do meio campo, é fazer essa pressão. E vem Guarani para o campo de ataque, domina João Paulo para Isaac para João Paulo domina pela ponta esquerda, procura opção, se apresenta ali o Isaac, já deixa a bola com ele, Isaac dominou, recolheu, vem por dentro, trabalhou, colocou na fogueira, Luiz Otávio consegue o passe na ponta esquerda, foi falta marcada para cima do Luiz Otávio e segue o duelo, né? Ali do Luiz Otávio com o Emerson Santos. E a falta do Emerson Santos para cima do Luiz Otávio, que pediu o cartão amarelo, mas o árbitro não atendeu. Luiz Otávio tá mancando, mas aparentemente está tudo bem com ele. Falta pro Guarani. Já cobrado, Isaac domina, recolhe contra a marcação do primeiro, ainda ele carrega, João Paulo passou, pediu, recebeu, tentou passe para Cachoeira, afasta a marcação, tira dali, Rafael Rodrigues vem pro rebote, trabalha lá na frente, tenta o passe para Cachoeira, perde na primeira tentativa, desarma Cachoeira, ainda ele, soltou para Isaac, que bola, para Emerson Barbosa, cruzou na grande área, o toque, na casinha! Guarani! Gol! Jesus pro fundo do gol! O verde é a cor da esperança. Guerreiro não foge da luta, não pode correr jamais, 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 jamais. Cauã Jesus não estava bem no jogo, estava errando bastante, mas não desistiu, insistiu, recebeu a oportunidade, mandou pro fundo do gol da Inter de Limeira, dividido com o zagueiro, é gol do Bugre. A cada jornada, Guarani, é o meu, é o seu, é o nosso amor, é gol do Bugre no brinco. 2 para o Bugre, Inter de Limeira. 1 para Inter de Limeira, o detalhe do gol do Cauã Jesus é seu, Antônio Lupe. De pé em pé, no chão, rápido. Foi este o cenário do gol construído pelo Guarani pelo lado esquerdo. Isaac e Emerson, cruzamento queimando a grama. O Cauã Jesus em velocidade, dentro da pequena área, mandou a bola para o fundo da rede. Cauã Jesus marca o primeiro gol dele na temporada. O segundo do Guarani no jogo. Tá no placar do brinco. Guarani 2, Inter de Limeira 1, e o pau quebra no estádio Brinco de Ouro da Princesa entre os jogadores. Cartão amarelo pro camisa número 4, Rafael, zagueiro do Guarani. E só tem cartão pro lado do Guarani, né? Ele é amarelo, Luca, e não dá cartão pra ninguém da Inter de Limeira. É impressionante a arbitragem que faz o Marcelo de Limerick no Brinco de Ouro. Não tem cartão pro lado de lá, é só cartão pro Guarani. Enfim, Gabriel Castro, gol do Guarani. Cauã Jesus calando os críticos.
E apareceu quem tava faltando, o Emerson, lateral esquerdo, que eu cobrei, chega até a linha de fundo, ele é importante. E ele apareceu, cruzou na medida, pro efeito surpresa, não estava bem na partida, mas teve movimentação, teve presença de área, saiu do lado direito e como um centroavante, estava na pequena área para completar pro fundo das redes. Guarani à frente, 2-1. Cabeça no lugar agora, porque o jogo vai ficar ainda mais físico, faltoso e muda a configuração. A Inter agora vai atacar mais do Guarani. Virou Libertadores, amigo, ou melhor, Série C. É clássico regional, Inter de Limeira e Guarani, o bicho tá pegando, Antônio Lupi. Tá pegando e só uma pequenina correção, o cartão foi pro Luca, tá? Não foi pro Rafael não, como eu destaquei. Luca recebeu o amarelo naquela confusão logo após o segundo gol do Guarani. Ele ficou a passos de dar um estalinho do jogador da Inter de Limeira, ficou cara a cara ali na discussão com o jogador da Inter, depois João Paulo comprou a briga dele, mas só teve cartão pro Luca, camisa 9 do Guarani, ninguém da Inter, pelo menos ao meu ver, foi amarelado pelo Marcelo de Lema Henrique. Autorizado, vem Inter pro campo de ataque, o toque de cabeça, Emerson Santos, a bola vai pra fora. Quase se repete o filme do primeiro tempo, hein, Lupe? Quase o replay daquilo que o Guarani já viveu no primeiro tempo. Logo após o gol, uma jogada perigosa. Um cabeceio assustando o goleiro Kaique França. A bola passou por cima. Tiro de meta para o goleiro do Guarani. Futebol Globo, CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Torcida do Guarani sobe o som, sente o momento positivo do Brinco de Ouro. Vem Bugre pro campo de ataque, domina Emerson Barbosa. Tenta o cruzamento, afasta a defesa da Inter de Limeira, tira dali. Rebote do Guarani, vem pra cobrança do lateral. O time do Bugre pela ponta esquerda com Emerson Barbosa. Ele pede calma. Agora o ritmo tem que ser outro, né? Agora é o Guarani que vai catimbar um pouquinho. Isaac domina, carrega contra a marcação do primeiro, trabalho pela ponta esquerda, volta para João Paulo para Isaac. Isaac domina, atravessa perigosamente da esquerda para a direita, deu certo, a bola chega do Maurício. Maurício entrega a bola com o Inayan. Inayan vem para cima da marcação do primeiro, trabalho, a devolução vem com o Maurício Antônio. Maurício Antônio na categoria, entrega do outro lado, busca a bola ali com Emerson Barbosa. A bola foi muito forte, se perde em lateral. Arremesso está marcado, é a favor do time da Inter de Limeira para fazer a cobrança pelo campo defensivo. Guarani vai quebrando uma sequência de 4 jogos sem vencer na Série C do Campeonato Brasileiro. Reencontro com o técnico Matheus Costa. Inter de Limeira estava na frente do Guarani no começo da rodada. Com esse resultado, o Guarani vai passando. Tenta Luiz Otávio jogar na direção do Luca. A bola foi forte demais. Volta nos braços do goleiro Saulo para sair jogando com tranquilidade. Público! 4.496 o público total. 4.496 torcedores. Renda, R$81.610. Guarani no ataque, Luiz Otávio dominou, trabalhou, soltou na direita. Cauã Jesus, levanta a cabeça, Luca, procura opção, se apresenta do outro lado. Isaac recebeu, João Paulo tá sozinho. Isaac viu, João Paulo na ponta esquerda, dominou, esqueceu a bola, mas agora sim, vai pra cima da marcação do primeiro. Lá vem ele, João Paulo, encara a marcação, puxou pra linha de fundo. Pensa, carrega contra a marcação do Robinho, prefere o passe, entrega a bola com Emerson Barbosa para Isaac para João Paulo deixa a bola ali no comando para a chegada agora do jogador, quer o Cachoeira para João Paulo para Isaac dominou, entregou para Emerson Barbosa, de pé em pé, torcida gosta, Emerson Barbosa, pintou cruzamento, a bola voltou, ficou para Luca fez o pivô, trabalhou lá atrás para Inayan, tá longe, solta a bola com Cauã Jesus puxou para canhota, pode bater pro gol, tentou cavar na grande área, ficou pedindo a falta, a arbitragem mandou seguir, na sequência a bola fica pro time da Inter de Limeira, chega Luiz Otávio, manda a bola pra longe. Jogadores do Guarani ficaram pedindo uma falta no Cauã Jesus. A arbitragem entendeu que não, viu, Lupi? Mas eu também fiquei com a sensação que o Cauã Jesus não sofreu a falta. Ele recebeu ali um choque, mas ele já tinha perdido a posse da bola. Até pensei que fosse câimbras, mas ele já deu um pequeno pique. Então Cauã Jesus, tá sentindo câimbras. Fez aquele movimento esticando a perna, não sei não se o camisa 66 vai continuar no jogo. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN Campinas. Chegamos à marca dos 26 minutos do segundo tempo, 26 minutos no Brinco de Ouro. Série C do Campeonato Brasileiro, atenção torcedores. Guarani 2. Inter de Limeira 1 para Inter de Limeira.
Central da Bola. Série B acabou. Atlético Goianiense 3, Operário 1, CRB 2, Vila Nova 0, Sport Recife e Cuiabá 1-1. E vem pro campo de ataque o time da Inter de Limeira, a bola solta pela ponta e Nayan chega rasgando emoções, tira dali. Agora, o Gabriel Castro, só uma preocupação em relação ao Luca, né? O Luca tá bem pilhado, né? Com cartão amarelo, de repente o Elis Danando vai ter que controlar isso também. Olha, Inter. No campo de ataque, pintou cruzamento, a bola passa por todo mundo, vai sobrando linha de fundo, pois não, Gabi? E já não é a primeira vez, né, do Luca com a camisa do Guarani pilhado, ele já teve uma expulsão contra um ex-time que ele estava atuando e ele falou, olha, caí na pilha, prejudiquei o Guarani, acabei sendo expulso. Então, ele já sabe, não pode cair na pilha do adversário, o Guarani está à frente do marcador por 2-1, continua com essa posse de bola, a Inter se lançando mais ao campo de ataque, vai sobrar mais espaço e aí com cabeça no lugar o Guarani tem oportunidade aí de marcar o terceiro gol. E aconteceu, hein? Aconteceu. Opa. Saiu. O tão esperado, né? Cartão amarelo para Inter de Limeira. Robson por trás atingiu o João Paulo. Robson, camisa 30 da Inter, tá amarelado. Não teve o que fazer dessa vez. Foi um rapa na frente do Marcelo de Lima Henrique. Cartão amarelo então para camisa 30. Guarani troca passes pelo campo de defesa. Kaique França domina só e jogando pela ponta direita. Kaique França perigosamente para Inayan. Inayan domina contra a marcação no primeiro. Tenta ali jogar contra o jogador da Inter de Limeira. A bola fica viva ainda para o time do Guarani. Maurício Antônio acompanha. A bola não saiu. Morreu pertinho do córner. Maurício Antônio levanta a cabeça. Tira a bola do perigo. Manda lá na frente. Luca faz o pivô. Tenta ganhar ali no corpo. Deu certo. A bola voltou para Isaac. Isaac ajeitou para Cachoeira. Cachoeira na velocidade. Cauã Jesus passou. Emerson Barbosa também. Pintou cruzamento para Cauã Jesus, afasta, João Vitor coloca a bola para fora. Inteligente agora o jogador do Guarani, Cachoeira, antes do escanteio, informação do gol. E é gol do Floresta, Rafinha vai para as redes, Floresta 1, Maringá 0, agora 28 do segundo tempo. Escanteio marcado para o time do Guarani, buscando o terceiro gol. Bugrão tá vencendo, 2-1. Luca fez 1-0. Romarinho empatou. Cauã Jesus fez 2-1. É o Bugre na frente, campeão brasileiro. Vem pro campo de ataque o Guarani, buscando o terceiro gol para dar tranquilidade no jogo. Jogo acirrado, jogo com clima de Copa. Vem levantamento na primeira trave, o desvio. A bola explodiu na trave. Fica a dúvida ali se foi o último toque do jogador do Guarani, hein, Lupe? Eu fiquei com a sensação que a bola pegou na trave de forma direta. Depois do escanteio cobrado pelo Cauã Jesus, no primeiro pau, a bola bateu ali do lado de fora da trave e se perdeu pela linha de fundo. Tiro de meta para o goleiro Saulo. Só para não deixar passar, a expulsão do Luca foi no Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino fora de casa. Um jogo que depois o Novo Horizontino acabou marcando o segundo gol. Então, cabeça no lugar, porque o jogo, por enquanto, está controlado pelo Guarani. Aliás, você falava sobre o Matheus Costa, o Lupe também trouxe esse detalhe. A partir dessa expulsão que ele começa a perder espaço com o Matheus Costa, né, no Campeonato Paulista. Hoje o Luca no Guarani, Matheus Costa, técnico da Inter de Limeira, ex-técnico do Bugre. Inter de Limeira tem pressa. Emerson Santos domina, entrega a bola pela ponta direita, vem buscar jogo, vem pro comando de bola ali, o Lucas Bochecha trabalhou com o Ian. Ian tentou o lançamento para campo de ataque, Isaac fica com ela. Já entrega para Luiz Otávio coloca para correr, Cauã Jesus, boa, bola boa. Trabalhou Cauã Jesus para João Paulo na ponta. Controla, faz o giro, não vai forçar passe, prefere trabalhar com paciência para Luiz Otávio. Perigosamente ele consegue o passe para Rafael Rodrigues entrega a bola na direita, é para Maurício Antônio rola a bola, solta no comando, é para João Paulo dominou, escapou da marcação do primeiro, procura espaço ali, João Paulo ainda ele, vai recuando, a bola chega no Kaique França dominou, vai ser obrigado a chutar lá pro campo de ataque, Ian Silva de cabeça, empurra lá pro campo de ataque, Robinho fica com ela, deixou para Ian Silva, foi desarmada, a bola fica de graça pro time do Guarani com Rafael Rodrigues adianta, solta a bola no comando para Luca soltou no apoio para Luiz Otávio para João Paulo controla para Maurício Antônio, a torcida gosta do João Paulo, né? João Paulo é muito inteligente, cara, impressionante, o raciocínio dele é muito diferente dos demais. Ele já solta a bola pela ponta direita com Inayan tentou o passe, aliás, Cauã Jesus, que virou um passe em profundidade, vem na cobertura, João Vitor apenas acompanha de forma inteligente, a bola se perde em linha lateral, arremesso está marcado, é a favor da equipe do Guarani. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN Campinas. 31 minutos é o segundo tempo no Brinco de Ouro. Atenção, torcedores! Guarani 2, Inter de Limeira 1 para Inter de Limeira.
Central da Bola. Guarani voltando a vencer após 4 rodadas e assumindo a vice-liderança. Nesse momento, o Bugre é o segundo colocado com 26 pontos ganhos. Júlio Nascimento. Rasgando emoções no microfone da CBN Campinas. Muito futebol, Série C, emoção. Guarani vencendo 2-1. Posse de bola vem para Inter de Limeira lá atrás pelo campo de defesa. Vem com Saulo. Saulo vai sair jogando perigosamente. Coloca ali pertinho dele com Lucas Santos. Fica de pé em pé, de zagueiro para zagueiro. Pois não, Antônio Lupe? Já Matheus Guilherme, estreante, veio do Capivariano. E Natan Melo, no Guarani. Conversam com o técnico Hélio Cizenando. Já tem mudança do Bugre, Hélio Cizenando já trabalhando o banco de reservas. Inter de Limeira vem pro campo de ataque, tá querendo gostar do jogo, pintou lançamento, a bola passa por todo mundo, Kaique França apenas acompanha, vai ganhando segundinhos ali, preciosos o goleirão do Guarani, antes de sair jogando. Agora sim, fica com a bola, jogador da Inter pressiona, ele recolhe, vem com o braço, já entrega a bola com o Emerson Barbosa pela ponta esquerda. Emerson Barbosa, tem pertinho dele Luiz Otávio, perigosamente contra a marcação do Getúlio, ele faz o giro com o corpo, já escapa da marcação no primeiro. Luiz Otávio gira pra cima de mais um, calma, Luiz Otávio soltou pela ponta esquerda, pediu desculpa ali porque ele atrasou a jogada. Emerson Barbosa recuou com Kaique França apertado pelo Getúlio, que resvalou na bola, mas ele consegue isolar, joga lá na frente, Luiz Otávio ganhando, perde, ganha, soltou no ataque pra Cachoeira, empurrou pra Luca, vem na cobertura Lucas Santos, fica com a posse de bola, chega Saulo rasgando tudo, Saulo manda a bola lá pro campo de ataque, Getúlio tá impedido, ele não vai na bola, mas o Maurício já coloca a bola pro campo de ataque, domina, João Paulo, mas perde a bola, voltou pra Emerson Santos, tentou o lançamento, Emerson Barbosa apenas acompanha, Kaique França fica com a posse de bola, apertado ali pelo Robinho, vem pra fazer defesa com as mãos, o goleirão do time do Bugre. Agora, 2 jogadores caídos, um de cada lado. Daqui a pouco vem um combo de alterações. Mas antes a opinião da CBN, pois não, Gabriel Castro. É um Guarani que depois que marcou o segundo gol, ele consegue controlar o jogo. Kaique França não fez nenhuma defesa nesses 12 minutos, neste recorte após o segundo gol. Então o Guarani ele consegue controlar o jogo. Fica perigoso porque é uma diferença de um gol e a Inter de Limeira já mostrou em um contra-ataque que é perigosa. O Kaique França salvou, fez um milagre quando a partida estava 1-1 e poderia complicar. Então, o Guarani precisa manter esse domínio de bola no campo de ataque, está demonstrando cansaço, por isso o Hélio Cizenando mexe pela primeira vez com 2 alterações, já o Lupe vai contar pra gente, mas o Cauã Jesus, o autor do segundo gol, errou uma barbaridade apesar do gol, então deixa o jogo, tem a estreia, alguém que está descansado, alguém que quer mostrar serviço, então é isso, as alterações, quem estão vindo aí do banco de reserva, dos 2 atletas, para dar aquela oxigenada, manter o ritmo do jogo, porque 34 minutos tem muito jogo pela frente. Vamos lá. Vamos, Lupe. No Guarani, saiu camisa de número 66, Cauã Jesus, entrou 18, Matheus Guilherme. Matheus Guilherme, estreante, veio do Capivariano, entra no lugar do Cauã Jesus. Saiu Isaac com a 21, entrou 8, Natan Melo. As 2 mudanças no Guarani. Na Inter de Limeira, o camisa número 25, Lucas Bochecha, foi embora. Entrou 21, Marco Antônio, e saiu 31, Emerson Santos, e entrou 15, Ronaldo Henrique. Perdão, 5, Ronaldo Henrique. Muito bem, são as alterações aí da equipe da Inter de Limeira, mexendo bastante o técnico Matheus Costa, assim como o Hélio Cizenando também fazendo algumas alterações importantes na equipe do Guarani. Atenção, lateral marcado a favor do time do Bugre pelo campo de ataque, domina pela ponta direita, vem ali o Inayan se movimenta, entrega a bola com o Matheus Guilherme. Matheus Guilherme domina, escapa da marcação do primeiro, trabalha, solta a bola para o campo de ataque, vai tentar lançamento lá no campo ofensivo, trabalhou, soltou para Inayan, tentou cruzamento na grande área, afasta a marcação, tira dali, a bola volta para o time do Guarani pelo campo de ataque, volta com o Emerson Barbosa, solta a bola com o Natan Melo dominou a devolução, vem com o Emerson Barbosa para Guilherme Cachoeira, soltou essa bola no campo de ataque, trabalhou lá do outro lado, ele veio por domínio de bola, ele faz o domínio, entrega para Maurício Antônio. Pois não, Rafael Pio? Pedir para que o nosso Irinaldo Araújo, nosso grande Inaldo Araújo, possa refazer a nossa conexão da transmissão, porque nós estamos com alguns problemas em relação à transmissão que vem direto do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Então, Naldinho, por favor, a gente vai acompanhando a transmissão de Guarani e Internacional de Limeira, que vão jogando no estádio Brinco de Ouro nesse momento, chegando já
aos 35 minutos da segunda etapa. E a gente vai tocando por aqui, enquanto Júlio Nascimento não volta direto lá do estádio Brinco de Ouro. Você participando com a gente através do 991869070 é o nosso WhatsApp, ou então no youtube.com/CBN Campinas, e você participa junto com a gente. Quem vem pra bola é o João Paulo. Recua, começa jogando lá no sistema defensivo o time do Guarani, que vai vencendo por 2-0. Começa lá atrás trabalhando com o Maurício Antônio, lateral direito do Guarani, para Kaique França. E aí o Kaique França e também o Maurício Antônio não se entenderam. O Kaique França joga para a linha lateral, já cobrado para a equipe da Internacional de Limeira, que começa a trabalhar lá atrás, tudo de novo, a Inter buscando o gol de empate. O Guarani tá voltando à vice-liderança da Série C do Campeonato Brasileiro. Vem trabalhando aqui na lateral esquerda, pediu, recebeu o Ian Silva. Lançamento na frente, pelo lado esquerdo, a tentativa de cruzamento. Essa bola fica viva ainda dentro da área, chega cortando por ali o João Paulo para a equipe do Guarani, mas a segunda bola ainda é da Internacional de Limeira. Júlio Nascimento de volta. Muito bem, Rafael Ângelo Pio, dando ar da graça. Brilhante, Pio. E aqui o Guarani vinha para o campo de ataque, mais um chute de longe, bola para fora. Apenas o tiro de meta na tentativa do Inayan, meu caro Antônio Lupe. O Pio foi bem melhor do que o Inayan, porque ele fez a finta, puxou de espaço e bateu. A bola passou longe, tiro de meta já cobrada pelo Saulo. Guarani vem pro campo de ataque, domina pela ponta direita, sai jogando no comando ali o Luiz Otávio, tentou o passe para Matheus Guilherme, o Mococa. A bola se perde em linha lateral, o arremesso está marcado e a favor da equipe da Inter de Limeira. Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. E vem para o campo de ataque a equipe da Inter de Limeira, domina Ronaldo Henrique. Ele trabalha para cima da marcação do primeiro, trabalha, solta a bola no comando para Ian Silva. Ian Silva dominou contra a marcação do primeiro, pintou o cruzamento para Getúlio, tentou ajeitar, foi para o solo, pediu falta, arbitragem, manda seguir. A bola fica para o time do Guarani. Matheus Guilherme escapa da marcação do primeiro, escapa da marcação do segundo, dá um carrinho, não consegue ficar com ela, a bola volta para João Vitor. Chega Luiz Otávio, soberano, coloca o Guarani para correr no campo de ataque. João Paulo tá morto. Vai puxando ali o João Paulo, o ataque não consegue correr, tá exausto, camisa 10 do Guarani. Ele prefere o passe na segurança para Luiz Otávio. Luiz Otávio dominou, girou, trabalhou para a ponta esquerda. Cachoeira, com categoria. Ele solta a bola com o Natan Melo, dominou, entregou para Emerson Barbosa para Luiz Otávio, para Emerson Barbosa. Tenta ali 1-2, chega a defesa com o Ronaldo Henrique para fazer o corte para a Inter de Limeira. Volta a bola com o Ian Silva pela ponta direita. Ian Silva coloca o Ronaldo ali na fogueira. Ele consegue o passe na direita, ajeita o corpo, solta a bola com o Lucas Santos. Lucas Santos tenta o lançamento, chega Luiz Otávio na bola, consegue fazer o passe, o corte. Júlio, a bola para fora. Pois não, Gabriel Castro. Boa estreia do Luiz Otávio, tá? Certamente no treinamento o Hélio Cizenando vai colocar no time titular ali para ver como é que fica o William Farias ao lado do Luiz Otávio. Eu sei que são dois jogadores ali do desarme, mas pode ser um primeiro volante, um segundo homem ali para dar uma boa sustentação e soltar ainda mais o João Paulo, mais um meia, ainda tem dois atacantes. Essa formação eu acho que precisa ser testada em treinamento. E vem Luca pro campo de ataque e tenta puxar o contra-ataque. O Luca não viu Cachoeira. O Cachoeira ia sair na cara do gol, mas também foi derrubado. Falta marcada para cima do camisa 9, Antônio Lupe. E foi a última dele, tá indo embora. Com a 9, Luca, amarelado, deixa o campo para a entrada do 97. Mais um estreante, Neto Costa, atacante, chega por empréstimo do Capivariano, mas o último clube foi o São Bernardo. Aplaudido, hein? Luca tá indo embora. Neto Costa com a 97 tá no jogo. Muito bem, Luca voltando ao time titular, saiu o gol, finalmente, a espera acabou. Luca foi pra casinha, gol do camisa 9. Falta marcada para o time do Guarani fazer a cobrança na marca dos 40 minutos. Você já ouviu o toque receber marcando 40 minutos do segundo tempo. 2-1 para o Guarani, tá vencendo o jogo contra a Inter de Limeira. Vem para o campo de ataque o time do Bugre, domina Cachoeira na ponta esquerda, tentou fazer o giro para cima da marcação. A bola se perde, o lateral, arremesso está marcado, é a favor da equipe do Guarani. Emerson Barbosa não tem pressa nenhuma, se movimenta, Neto Costa pede bola no comando. Neto Costa vem para a velocidade também no ataque do Guarani. Lançamento para ele, Neto Costa dominou contra a marcação do primeiro, tentou fazer ali a finta. Ele vence o pé de ferro, mas a arbitragem diz que a bola saiu. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN Campinas.
Chegamos à marca dos 41 minutos do segundo tempo no Brinco de Ouro. Série C segue Guarani 2, Inter de Limeira 1 para Inter de Limeira. Central da Bola. Guarani volta a campo na outra segunda-feira, dia 10, contra a equipe do Anápolis, às 8 da noite, fora de casa. Futebol Globo CBN. Já era, agora vai ficar na cabeça isso aí. Por 3 semanas, Anápolis... Essa nem existe mais, né? Foi feita outra, mas essa é histórica. Anápolis! Aí, ó. Essa aí entrou pra história da CBN Campinas. Gabriel Castro, minutos finais. Guarani tá perto de confirmar a vitória, hein, Gabi? Controla o jogo completamente, tem a posse de bola. É verdade que ataca muito pouco, né? Mas ele consegue cozinhar o jogo, vai gastando tempo, vai deixando essa bola no campo de ataque. Kaique França não trabalhou mais, então é um jogo controlado do Guarani. Óbvio que seria melhor o terceiro gol, mas até aqui a Inter tem muita dificuldade de criatividade, de propor o jogo. Ronaldo Henrique tenta o lançamento para o campo de ataque, afasta a marcação, tira dali. A bola volta para o time da Inter de Limeira. Vem ali na dividida João Paulo com o João Vitor. Falta. Jogo tá parado, falta marcada, falta do camisa 10. João Paulo para cima ali do jogador da Inter de Limeira. O árbitro correu para dar cartão amarelo. Pensei que seria para o João Paulo, mas não, para outro jogador, né, Lupe? Acho que foi para o Matheus Guilherme, né? Camisa número Isso. 18. Era ele que estava ali bem pertinho do lance. É ele, chutou a bola, né? Atrasou o início do jogo. Inter de Limeira no ataque, domina, sai jogando pela ponta esquerda, vem na movimentação, time da Inter. Bola no apoio pela ponta esquerda com o Marco Antônio. Marco Antônio movimentou, trabalhou, soltou essa bola na esquerda para João Vitor, tentou o lançamento para o campo de ataque, a bola se perde em lateral. Arremesso manual marcado para Inter de Limeira. Guarani reclama. Inter vem para os últimos minutos, vai ser pressão do Leão. 43 minutos, Guarani vence 2-1. Duelo direto, jogo difícil, jogo pegado, clima de Libertadores, o Brinco de Ouro. Jogadores brigando todo instante, confusão para lá, confusão para cá. Inter no ataque, pintou cruzamento da grande área, afasta Maurício Antônio. Se atrapalhou ali o Luiz Otávio, Maurício Antônio teve que corrigir, manda a bola para escanteio. Escanteio marcado para Inter de Limeira, Lupe. Pelo lado esquerdo, jogadores da Inter, na verdade, um jogador da Inter levantou a mão pedindo pênalti, o árbitro nem tchum. Escanteio lado esquerdo, vem bola na área do Bugre. Vai pintar a bola na grande área, autorizado, pintou cruzamento fechado na primeira trave, tira Luiz Otávio, afasta o perigo. A bola volta para João Vitor, na ponta esquerda para Marco Antônio, novo cruzamento para Getúlio. Rafael Rodrigues de cabeça, empurra, tira dali. Contra-ataque do Guarani, 3-1. Lá vem o Bugre, João Paulo, Cachoeira, passou, pediu, recebeu, Cachoeira de frente pro gol pra fazer! Na casinha! Guarani! Gol! Explodindo a torcida campeã brasileira de 1978. Contra-ataque de manual. João Paulo, Cachoeira pra casinha. Gol do Bugre. Guerreiro não foge da luta, não pode correr jamais. O verde é a cor da esperança, é gol do Guarani. A cada jornada, Guarani. O meu, o seu, o nosso amor! Agora no Brinco! Guarani! 3 pro Bugre! Inter de Limeira! 1 pra Inter, o detalhe do gol é seu, Antônio Lupe! Contra-ataque de manual, pressão da Inter de Limeira, escanteio pro time visitante. Rafael tirou de cabeça e a bola caiu nos pés do João Paulo, que tem muita qualidade. Ele veio carregando do campo de defesa até o ataque. Abriu pro Cachoeira, que ficou frente a frente com o goleiro Saulo e fuzilou. Mandou pra rede pra matar o jogo. Cachoeira marca o 4º gol dele na temporada. O 3º do Guarani no jogo. Tá no placar do Brinco. Guarani 3, Inter de Limeira 1. Inter de Limeira tenta o ataque, lançamento da grande área. Kaique França faz a defesa. Tem jogador caído na grande área. Kaique França vai colocar a bola para fora para atendimento do jogador da Inter. 5. Vamos até 50 minutos. O Guarani faz 3-1. Hoje é uma segunda-feira de festa no Brinco de Ouro, Gabriel Castro. O Guarani vai voltar a vencer na Série C do Campeonato Brasileiro, Gabi. E matou o jogo, né? Merecido. Controlou a partida, gastou o tempo, ficou com a posse de bola. Não deixou o Kaique França trabalhar. E no contra-ataque, João Paulo, maestro, teve velocidade,
Toque na medida para o Guilherme Cachoeira, que de pé na esquerda tirou do Saulo para marcar o terceiro gol. Vitória merecida do Guarani, da equipe que buscou a vitória, da equipe que mesmo cometendo muitos erros, mesmo em determinado momento teve a pressão das arquibancadas, mas não se escondeu da partida. Foi em busca deste segundo gol, conseguiu, e agora foi em busca do terceiro gol para poder voltar a vencer e assumir a merecida vice-liderança da Série C. Mexe. Alterações do Guarani. O autor do terceiro gol, Guilherme Cachoeira, tá indo embora, aplaudidíssimo. Camisa número 11, deixa o campo para a entrada do 45, Rafael Freitas. Jogador da base do Guarani, estava emprestado ao Santos e retornou recentemente. 45, Rafael Freitas no lugar do Cachoeira, e saiu Emerson, meia dúzia, para a entrada do 26, Renan Castro. Legal, bom jogo, né, para colocar o Rafael Freitas de volta aí no Guarani, né, para dar uma observada, né, Gabi? Ele que não via, o Hélio elogia muito o Rafa Freitas, mas não vinha com minutagem em campo. Há muito tempo tem expectativa por este jogador, ele ganhou minutagem sempre saindo do banco de reservas, mas nunca deu conta do recado. Agora voltando de empréstimo, Guarani voltando a ter um bom momento, uma ótima oportunidade para o jovem jogador. E vem para o campo de ataque a Inter de Limeira, chute bloqueado, tenta puxar o contra-ataque o João Paulo e chega a defesa da Inter ali para afastar. E o João Paulo é muito inteligente, porque eu tinha certeza que o João Paulo estava cansado, cara. Na hora do gol, ele deu uma arrancada, aos 30 e poucos anos, camisa 10 do Guarani, correndo igual um garoto. E agora a Inter de Limeira tenta fazer o passe ali com o Marco Antônio, a bola vai direto para fora, a lateral está marcada e a favor do time do Guarani. Festa no Brinco de Ouro para mais de 4.400 torcedores bugrinos, acompanhando a vitória parcial de 3-1, Guarani vai voltar a vencer, jejum quebrado, Guarani volta a vencer dentro da Série C do Campeonato Brasileiro, subindo, ganhando posições na classificação, brigando para chegar ao quadrangular final. A bola vai sobrando para a equipe da Inter de Limeira, solta a bola lá atrás, recomeça a Inter de Limeira, 48:30, 1 minuto e meio para acabar. O hino do Guarani vai tocar aqui na CBN, o Bugrão vai vencer o jogo no Brinco e vem a Inter de Limeira, recomeça ali Lucas Santos devolve a bola lá atrás para o campo de defesa, vai tentar uma última esticada, ele solta a bola por dentro, perde a bola, Natan, Guarani quer o quarto gol, lá vem Luiz Otávio dominou, trabalhou pela ponta direita com o Inayan, escapa da marcação no primeiro, João Paulo dominou, entregou lá atrás, volta Inayan, ele rola a bola com o Maurício Antônio, tem Matheus aberto do outro lado, Maurício Antônio bobeou, perdeu, pintou o gol da Inter, lá vem Getúlio. Tá nele, bola! Tropeça na bola, Getúlio de frente pro gol, a bola volta pro Guarani, e volta pra Matheus Guilherme, trabalha pela ponta direita, vem no comando, se apresenta na tabela, pede bola também, Nayan dispara, e solta a bola, errado ali o jogador do Guarani, mas a bola fica com o João Paulo conserta, corrige, entrega lá atrás, volta pra Rafael Rodrigues, devolveu, soltou pra João Paulo pra Renan, entrega a bola para Rafael Rodrigues, Maurício Antônio, João Paulo, Renan Castro, Rafael Rodrigues, apita o árbitro! O Guarani volta a vencer na Série C do Campeonato Brasileiro. Guarani 3 pro Bugre. Inter de Limeira. 1 pra Inter de Limeira, pra lavar a alma do torcedor bugrino, pra voltar a vencer, a confiança restabelecida. No acesso, o Bugrão vence o jogo. Fim de jogo no Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani vence 3-1. Festa no Brinco de Ouro. Vem aí, Central da Bola. Alô, Rafael Pio. Central da Bola. Série C do Brasileiro, 9 da noite, 55 minutos. O Bugre é o vice-líder da Série C. 26 pontos ganhos depois de 4 rodadas, com uma derrota, 2 empates, outra derrota. O Guarani sabe o que é vencer de novo. Soma mais 3 pontos na tabela de classificação e só fica atrás do Brusque, que tem 27, Guarani 26, Botafogo da Paraíba 25, Inter de Limeira. Quarta colocação para Inter, 25 pontos ganhos. Saída do gramado no Brincão, Antônio Lupe. Opa, tô aqui aguardando a saída dos atletas. Por enquanto, muita festa, muita comemoração. Mas eu peguei uma cena muito legal. Jogadores do Guarani foram cumprimentar, aliás,
é o Matheus Costa e também o Cordeiro. Vários jogadores foram, Isaac, Cauã Jesus, que trabalharam com esses profissionais quando eles estavam aqui em Campinas, no Guarani. Muito legal por parte dos jogadores do Guarani. Acho que o único que não foi o Luca, né? Porque deve ter tido algum tipo de probleminha durante a passagem desses profissionais por aqui. Tô aguardando, hein, Pio? Acho que vai dar tempo de ouvir os atletas. Eles estão agradecendo o apoio do torcedor que marcou presença, mais de 4 mil torcedores nesta fria noite de segunda-feira. Assim que os jogadores deixarem o campo, eu te aciono aí, pode ser? Ah, se pode ser! E o Guarani enfrenta o Anápolis semana que vem, que é o vice-lanterna da competição, 12 pontos ganhos. Ô Gabi Castro, depois de ouvir os personagens, a gente vai pra Voz do Brasil, então deixa eu já pegar uma palavrinha sua dessa vitória. O Bugre venceu e convenceu, hein, Gabi? Foi, Rafael Pio, o jogo inteiro teve uma boa postura, foi ofensivo, de posse de bola, de domínio. Quando finalizou mais no segundo tempo, quando o Emerson chegou à linha de fundo, quando João Paulo e Guilherme Cachoeira jogam perto, a chance de vitória aumenta e hoje merecidamente veio. Então aquela escalação inicial do técnico Hélio Zenando, que todo mundo olhou com uma desconfiança, opa, peraí, 3 meias, Cauã Jesus, Isaac, João Paulo, tem 2 atacantes, Guilherme Cachoeira, Luca, só um volante estreante, deu certo. Foi um Guarani dominante, foi um Guarani com posse de bola desde o início e conseguiu a vitória merecidamente. Alguém já, Antônio Lupi? Vamos ver aqui, ó, os jogadores estão saindo. Ô Maurício, por favor, fala com a gente aqui. Vitória difícil, para quem vê 3-1 acha que foi fácil, mas entrega, luta para conseguir esse resultado, essa vitória importante. Nós entramos com um foco total na vitória, a gente produziu muito, era para ter esticado o placar já no primeiro tempo. Um erro nosso defensivo, a gente deixou a equipe deles empatar, um erro coletivo, uma desatenção nossa. Mas a gente acreditou no nosso potencial, a gente trabalhou muito durante esses dias e mostrou. A gente foi a equipe que mais produziu para ganhar o jogo e a gente mereceu a vitória. Obrigado. Maurício Antônio, zagueiro do Guarani. Oi, alguém me chamou? Não. Ô Pio, se eu tiver que parar, você me avisa. Manda aí, tá? bala, manda bala. Beleza, deixa eu ouvir o Guilherme Cachoeira, autor do 3º gol do Guarani, falando aqui na CBN Campinas. 30, deu 2 minutos de jogo no máximo. Nossa. Cara, a gente precisava quebrar essa sequência ruim que a gente estava vindo. É sempre com muita dedicação, com muito trabalho. E hoje Deus nos honrou, todo o trabalho da semana, toda a nossa correria. A torcida também veio, nos apoiou do início ao fim. Esse apoio com eles nessa reta final vai ser essencial. E fomos coroados, né? A gente trabalhou essa semana muito forte e a gente foi coroado com a vitória. Show! Você se esforçou todo, né? No primeiro tempo marcando, caindo pelos dois lados e foi coroado com esse 3º gol que deu a vitória, né? O Guarani fechando o placar. Cara, eu só tenho a agradecer a Deus, assim, por tudo que Ele tá fazendo na minha vida. A gente trabalha no dia a dia, cara. Claro que a gente quer sempre o melhor pro clube, né? Mas eu, como cristão, como servo do Senhor, velho, a gente trabalha para entregar o melhor para Ele, né? Então, nesse momento que Ele me coroa com gol, com uma grande partida, eu tenho que falar que é tudo sempre para honra e glória dele. Guilherme Cachoeira, o Guarani volta a entrar em campo contra o Anápolis. Tem longo período de preparação. Excelente semana e boa noite, Pio e os ouvintes da CBN. Valeu, Antônio Lupi, Gabi Castro. Até a próxima, Gabi. Até a próxima, um grande abraço, Pio. Valeu, Júlio Nascimento. Foi pra casinha várias vezes, você já previa. Valeu, Julião. É isso aí, até amanhã, 11 horas com CBN Esportes, Pio. Valeu, Júlio Nascimento. Agradecendo a Naldo Araújo na técnica de externa, a Marcelo Abreu aqui nos estúdios da CBN. Amanhã, já dentro do CBN Campinas, informações sobre o Guarani. Muito obrigado, até a próxima. Fique agora com a Voz do Brasil. Tchau. Guarani, Inter de Limeira, Futebol Globo CBN. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia,
uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir.